Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 9 de março de 2015, uma segunda-feira. Esse é o verbete 3.321, 5 páginas, 44 logias, 13 máximos. O tema é Cultura da Holomaturologia, especialidade Discernimentologia. Quem escreveu o verbete, no caso fui eu, Adriana Lopes. Então vamos à definição. A cultura da holomaturologia é o cabedal de conhecimentos teáticos, o padrão de comportamentos, o conjunto de costumes e o corpo de valores evolutivos implantados por grupo de consciências interessadas em estudos, pesquisas, técnicas e práticas das manifestações da maturidade consciencial integral, cosmoética, multidimensional e holossomática. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo, a instalação e sustentação de holopensene pró-evolutivo, a potencialização cosmoética do materpensene com a convergência de megatrafores funcionantes. Em fatologia, a reunião de consciências com o objetivo comum de estudar, pesquisar, identificar e experimentar posturas maduras. A formação de comunidade de adultos lúcidos. As teáticas para a maturescência consciencial sugeridas pela conscienciologia e o empenho pelo estabelecimento de convívio maduro proposto pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI. Em parafatologia, a perspectiva holossomática e plurexistencial da maturidade, a integração do amadurecimento somático, energético, emocional e mental somático. As práticas energéticas propiciando a expansão da lucidez. A busca pelo desembaraço evolutivo multidimensional e o empenho pelo estabelecimento de paraconvívio com a comunidade conscienciológica cosmoética extrafísica, CCCE. Na argumentologia, nós temos alguns parágrafos de argumentação, né, a compartimentação, depois tem o tecnicidade, temos em comparação nos diversificados campos vivenciais possíveis, os componentes do grupo evolutivo alternam 3 condições listadas em ordem lógica aqui, abaixo da média, na média e acima da média do grupo. E temos também a argumentação em patrimônio. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes. Apreço pela autolucidez, cultura conscienciocêntrica, cultura da dessomatologia, infantilização social e top da automaturidade. Na cultura da holomaturologia, a aptidão para discernir é exercida, valorizada e aperfeiçoada na busca por primores sutis e deslates velados, objetivando expandir as cognições evolutivas. Você participa de culturas maturológicas? Qual o nível pessoal de contribuição, entrosamento e resultados evolutivos? Vamos à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Ensino, estudos, técnicas, pesquisas, maturidade, aprendizagem, autorreciclagem, autodiscernimento, lúcido pensenidade, compartilhamento, comunicabilidade, megafraternidade, intelectualidade, tenepsologia, cosmovisiologia, cosmoeticologia, holossomatologia, parapercepciologia, discernimentologia e interassistenciologia. Antes de começar, eu queria lembrar vocês do evento que vai começar de 3 a 5 de abril de 2015, que é a 4ª jornada de parapercepciologia e o 2º fórum das dinâmicas parapsíquicas. Então, temos aqui vários palestrantes, eu vou estar aqui também trabalhando com parapsiquismo na era da hiperconectividade, vai ter o professor Mário com técnica da visualização parapsíquica, o professor Hernande com parapercepciograma e outros, o professor Moacir e a professora Rose Salles com a apresentação das dinâmicas parapsíquicas e vários outros professores aqui trabalhando a questão do parapsiquismo. Então, é uma oportunidade aí para quem tiver interesse, ainda dá tempo de comprar aí as passagens e vir aqui
para participar da jornada. Maiores informações, vocês ligam para o CAEC, o telefone que tem aí no site. E na linha desse nosso verbete, também quem estiver interessado, aqui em Foz do Iguaçu, nesse final de semana, acabou sendo uma coincidência, né, de eu defender o verbete nesta mesma semana, eu vou estar apresentando um curso, que vai ser o curso inédito, vai ser a primeira vez, que é o top da automaturidade, que ele é fruto de um verbete que eu já escrevi, ou de vários verbetes, na verdade, e que a gente vai falar justamente, a cultura da holomaturologia é justamente aquela cultura que propicia que as pessoas exerçam o seu top da automaturidade. Então, está bem conjugado, foi aí um sinergismo interessante ter caído justamente nessa semana. Tá bom? Então, quem tiver interesse, entre em contato com a CIP, tá? Tem aqui o telefone 45 2102 1421, 45 2102 1421, às 15 horas, tá? E aí entra em contato ainda esse final de semana, sábado e domingo. Bem, então, por que desse verbete? Eu acho que o próprio curso já diz, né? O Cultura da Holomaturologia é uma consequência do estudo que começou lá, quer dizer, começou lá com a opção Pelotas Assédio, né? Esse curso ele não tem pré-requisito, mas na verdade ele seria um aprofundamento da opção Pelotas Assédio. Né? Então começa com a opção Pelotas Assédio, que as pessoas vão começar a ficar atentas, em que leva elas a se assediarem e tal. E no top da automaturidade, ela já vai ver então, bem, já sei o que me assedia, agora o que eu tenho de bom? O que eu já tenho maduro? E a partir dessa minha postura mais madura, como eu posso manifestá-la e sustentá-la? E também o que leva aos redutores, até um dos tópicos que a gente fala aqui, quais seriam os redutores de eu apresentar a minha maturidade. Lembrando que quando a gente fala de maturidade, a maturidade não é uma coisa fixa, né? A maturidade é um processo, cada um tem o seu nível de maturidade. O mais sério, em termos de evolução, né? O mais sério eu estou conseguindo expressar esse meu top de maturidade, aquilo que eu já tenho mais maduro, eu estou conseguindo produzir em função desse? Então, em função desse estudo, tem um outro verbete nessa linha, que é o infantilização social, que também a gente vai trabalhar no curso, que é justamente essas pressões que existem na sociedade infantilizantes. Então, a gente também já defendeu esse verbete. E esse cultura, na verdade, ele vai complementar, que é na hora o que aconteceria, então, ou o que está acontecendo, de certa forma, quando se reúne um grupo de pessoas interessadas em expor essa maturidade. Então, esse é o objetivo desse verbete, então está na mesma linha aí desses estudos todos. Então, vou responder aqui os teletertulianos. Em Parafatologia, página 12, na 6ª linha. Como podemos fazer para participar das projeções grupais assistidas e do grupo volitativo durante nossas projeções conscientes? Bem, para a gente participar desse tipo de trabalho, primeiro a gente tem que estar engajado em algum trabalho, né? Geralmente intrafísico, assistencial, cosmoético, amparado. Então, no momento que existe um grupo de consciências trabalhando em determinada situação intrafísica, isso ajuda a predispor que elas se reúnam para fazer esse trabalho extrafisicamente. Então, temos até o Instituto, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem vários aí, cursos que ajudam a fomentar a questão da projeção. Então, para participar desses grupos, é importante que você esteja engajado em alguma tarefa assistencial, porque justamente isso tem uma razão de ser. Né? A razão de ser é justamente ou fornecer ideias, ou preparar as pessoas, ou otimizar algum tipo de trabalho grupal. Tá bom? E quais são as habilitações para o estabelecimento de paraconexões sadias? Bem, existem várias. A gente vai dar um exemplo, por exemplo. Toda a questão holossomática, né? Se eu quero ter uma conexão com os amparadores, primeiro, questão número 1, eu tenho que estar fazendo assistência. A gente já estudou, a gente fala um princípio da conscienciologia, que a gente vai encontrar o amparador onde está o assistido, né? Então, para começar uma habilitação, começar a assistir. E se habilitar cada vez mais, aí só assistir não adianta, porque se eu quero ter uma conexão com o amparo extrafísico, tem aí uma comunicação interdimensional. Se eu vou fazer uma comunicação interdimensional, eu preciso de quê? De parapsiquismo. Então, eu preciso desenvolver o meu parapsiquismo.
Então, é importante esse trabalho, aí entra trabalho de práticas energéticas, existe uma série aqui de exercícios, dinâmicas e cursos que favorecem a pessoa, ela desenvolver o parapsiquismo para quê? Para facilitar essa conexão. E além disso, existem algumas posturas, né? A gente está fazendo aqui só um apanhado rápido, né? Quais seriam as posturas? Por exemplo, em relação ao corpo, eu manter o meu corpo o mais rígido possível. Se eu tiver uma pessoa que está adoentada ou vive adoentada, isso vai desfavorecer ela conectar com o amparador, porque ela está precisando de assistência, ela está ali, às vezes, até debilitada. A questão da energia, a gente já falou, um certo manejo, um certo traquejo de lidar com as energias vai favorecer essas conexões. A questão emocional, pensa uma pessoa que vive super emocionada ou super deprimida, ela não consegue nem sintonizar com os amparadores, porque ela está tão fechada, às vezes, nos próprios problemas dela, que vai ser mais difícil ela até entrar em contato. Em relação às ideias também, uma pessoa que tem muito monoideísmo, que está sempre só pensando a mesma coisa, geralmente patológica, ela também vai ter dificuldade de ter um espaço mental que favoreça a conexão com os amparadores. Então, aqui são alguns itens, né? A gente até trabalha um pouco isso, tem um curso chamado Senso de Parafiliação, que é um curso prático, e durante essas práticas a gente busca até que as pessoas comecem a fazer um diagnóstico na hora da prática ali do que favorece ela se conectar com os amparadores e o que dificulta, quais são os obstáculos. Aí entra desde os obstáculos somáticos, de fôlego, de cansaço físico, até às vezes uma dificuldade mesmo, às vezes de focar uma atenção. Então aí umas dicas aí para você, tá? E na crescendologia, outra pergunta, crescendologia, página 12. Poderia explicar o crescendo evolutivo terrestre, hospital consciencial, escola maturológica? Isso é uma maneira de falar uma situação que já é bem falada dentro da Conscienciologia, pelo professor Valdo há muitos anos, né? Que nós estamos num hospital e que nosso trabalho aqui, da reurbanização, é transformar esse hospitalão em uma escola. Então, o planeta hoje, ele há uma predominância de doença, é só a gente ver um pouco do noticiário, não é mesmo? Então, há um predomínio de doenças, então é mais um processo de tratamento. E qual é a proposta da TARES, a tarefa do esclarecimento? Que cada vez mais as pessoas vão ficando mais saudáveis, e esse planeta, em vez de ficar só um hospitalão que está lá só cuidando de doença, ele começa a ser uma escola. O que é escola? A pessoa está ali se aprimorando, se tornando cada vez mais saudável. Então, na verdade, esse crescendo seria uma tradução daquela fala, né, que tem muito na Conscienciologia, que a gente vai transformar o planeta de hospital em escola. Sim, Mara, você ia perguntar? Ou ia comentar? Na questão anterior ali, da conexão com os amparadores, também eu pensei, a maturidade também vai influenciar, né? Quer dizer, qual o meu nível de maturidade para ver o nível de conexão que eu vou ter, ou que amparador eu vou conectar. Se eu sou uma pessoa muito imatura, isso também vai dificultar, ou vai fazer com que o nível de amparador que eu vou acessar, não sei nem se eu consigo, talvez acessar um amparador, eu vou pegar um guia cego, né? Então, a maturidade também é importante, né? A gente pode até pensar nisso que você está falando, uma coisa bem interessante, né? Que é justamente quando nós estamos atuando no nosso top de maturidade, é que a gente está mais próximo dos amparadores, porque a gente está colocando o melhor que nós temos, é o melhor que temos por hoje, né? Então, é o mais próximo que nós temos de uma consciência mais sadia. Então, realmente, diminui, se pensar em distância, né? Diminui a distância. Se a gente está na nossa maturidade lá, é mais difícil. Aqui a gente está realmente mais próximo. Eu acho que a sua consideração é bem relevante mesmo. Né? Quer dizer, o top da maturidade, que o verbete é a cultura, né? Mas uma cultura que fomente isso, na verdade, ela vai criar um holopensene que propicie essa conexão. Então é interessante, até eu trouxe esse livro, eu sempre falo dele, né? Eu acho que eu sou a grande propagandista desse livro, ainda tem em sebo um monte, as pessoas não ligam para ele ainda, então vocês conseguem ainda comprar baratinho no sebo. Chama Maturidade Mental. Esse livro até foi citado pelo professor Valdo lá no início do Instituto, aí o Mário comprou e eu acabei, quando eu achei esse livro, assim, foi muito interessante. E o que ele fala? Também uma das motivações para escrever a cultura foi baseado nesse trecho do livro que eu até já citei, né, em outros contextos até aqui, defendendo o verbete. E o autor fala o seguinte, lembrando só, vou mostrar a data desse livro, tá bom? Então, essa publicação é de 1960, tá bom? E é muito mais antigo.
O autor é aqui, ó, Overstreet, H.A. Tá? No meus verbetes, a lupa maturológica, todos têm ele lá, tá? Eu acho que até infantilização social, no top da maturidade, com certeza também eu acho que tem. Então, o que ele diz aqui? Uma tal comunidade de adultos, fazendo um esforço deliberado no sentido de penetrar na plena dignidade da vida adulta, talvez jamais exista no mundo. Porque a visão dele é só de uma vida, né? E aí, lendo isso aqui, que eu falei, gente, até que ponto a CCCI nós estamos justamente buscando criar uma cultura para a gente ter realmente pessoas que vão nós chegarmos a ter uma plenitude de dignidade da vida adulta, tornarmos adultos. Mas a visão dele é aquela questão de adulto, todo mundo adulto seria do mesmo nível, a gente entende que não. Como a gente tem uma visão multidimensional, a gente sabe que tem a consciênsula, que a maturidade dela vai ser bem pequenininha. Para quem não sabe, consciênsula é aquela consciência que saiu de macaco há pouco tempo, né? Então, a maturidade dela vai ser pequenininha. E vai ter serenão no nível de maturidade até inimaginável por nós, a maioria dos pré-serenões hoje. Mas uma comunidade em que o grupo ele consiga, que as pessoas consigam expressar ao máximo aquilo que ela já tem de maduro, é o que vai enriquecer. Por isso que a gente faz depois uma série de considerações. Sempre vai haver, né? Pensando nesse nível, sempre mesmo se todo mundo expressasse assim uma situação hipotética ideal, né? Todos nós estamos assim no topo da nossa maturidade, vamos supor. Sempre vai haver aqueles a mais, você vai ter aspectos a mais que os outros, que você vai estar acima, aspectos que você está na média e aspectos que você está embaixo. Cada pessoa. E ainda vai haver aquela pessoa mesmo, uma consciência que ela está toda mais abaixo do grupo, e outros vão estar mais acima, por exemplo, né? Então, é justamente esse exercício que a gente está trazendo aqui, como que seria um otimizador, e de certa forma já está sendo feita, né? Na questão da CCCI. E aí ele até fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala, não há tempo, como é que é? A prática de usufruir a maturidade, não há tempo e local em que o adulto esteja isento da obrigação de praticar a maturidade, ou que esteja sem poderes para usufruí-la. Se reage a uma situação com a mente aberta para aprender o que deve ser aprendido, pratica e usufrui a maturidade. Se está pronto a reagir responsavelmente, onde se exige responsabilidade, se faz desaparecer o seu ego. Se procura autocompreensão e entendimento sábio com os outros, se procura ver o todo ao invés da parte, pratica e usufrui a maturidade. Quer dizer, é muito interessante, né? Então, esse livro eu recomendo mesmo, acho que vale a pena considerar, apesar da questão, como a gente está falando, ele tem uma visão intrafísica somente, né? Mas dá para fazer uma série de relações. E lembrar que é bem antigo, né? 1960, é bem antes esse livro. 60 é essa edição traduzida, né? Você vai falar? Não, eu tinha pensado na singularidade, não sei, né? Não sei. Novos não existe, você só consegue em sebo esse livro. Ele não tem edição recente. Eu tinha pensado justamente na questão da singularidade, que cada consciência é diferente pelas experiências anteriores que já teve, né? Mesmo que todas sejam maduras, essa maturidade vai ser variável, né? Exatamente, Pela a gente coloca singularidade. aqui, ó, quer ver, eu acho que, não sei se a gente coloca aqui, que cada um tem uma bagagem única, né? Então, dentro dessa bagagem, como é que a gente fala aqui, ó? Esse aqui, ó, olha lá, eu acho que isso aí é o termo tecnicidade. Cada consciência, tendo evoluído de modo singular, adquiriu cognições, competências e técnicas, cujas aplicações incorporadas às condutas cotidianas geralmente surgem de modo tão espontâneo a ponto de nem evidenciar para o usuário a tecnicidade envolvida. Tal acervo experiencial particular pode servir de exemplo e modelo a quem privilegiou diferentes especialidades no desenvolvimento evolutivo pessoal. Exatamente isso. Quer dizer, cada um foi amadurecendo de uma forma muito única e singular. E às vezes o que a gente vê muito é não darem valor àquilo que se tem. Porque aquilo é tão natural, a pessoa, eu sou assim mesmo, como se todo mundo fosse assim. E não vê que tem uma técnica por trás. Então a pessoa ela age daquele jeito, mas ela aprendeu a agir assim, ela experimentou. Então justamente essa experiência é que ela vai ajudar aquela outra pessoa que não valorizou aquela área, por exemplo.
Ela valorizou outras, mas aquela não. E assim, por isso que a gente fala da importância de uma cultura que vai valorizar essa manifestação, porque vai ser muito mais rico. Então a gente até fala, seria um patrimônio ímpar, eu acho que a gente coloca em algum lugar, patrimônio evolutivo raríssimo, porque é justamente você vai ter pessoas expressando o seu melhor, então a gente vai ter um acervo de aprendizagem violento. Né? Então vamos a mais uma pergunta do Tertuliano. Estrangeirismologia. O que se pode falar a respeito do intercâmbio de expertises evolutivas? É justamente nesse sentido que a gente acabou de falar, até bateu, né? Porque cada um vai ter uma série de expertises evolutivas que foi desenvolvendo lá nas suas múltiplas vidas. E na hora que eu sou muito boa em uma coisa, mas a Mara às vezes não é naquilo, mas ela é muito boa em outra coisa que eu não sou. Então, se eu posso ensinar para ela aquilo que eu desenvolvi e vice-versa. Com isso, nós duas vamos crescer. Há um sinergismo, um aprende com o outro. Por isso que se frisa tanto na Conscienciologia a questão da interassistência. Então, porque é sempre a gente ajuda e é ajudado. Então, o tempo todo esse processo aqui. Em Pensenologia, na página 11, penúltima linha. Poderia discorrer a respeito da potencialização cosmoética do Mater Pensene com a convergência de megatrafores funcionantes. É o seguinte, cada um tem um Mater Pensene. O que é o Mater Pensene? Aquele Pensene principal, que fala que é o Mater, né? O mãe. Então, o ideal, se a gente está buscando evoluir, que esse nosso Mater Pensene seja o mais saudável possível. Então, aquele Mater Pensene que rege. Para dar um exemplo que talvez fique mais fácil para você, vamos pensar em instituição conscienciocêntrica, né? Cada uma tem um Mater Pensene. Aquela ideia principal que vai focar. Por exemplo, no caso do IPC que a gente falou aqui, é justamente a projeciologia. E a consciência da conscienciometria, consciencioterapia é óbvio, né? OIC, consciencioterapia. E assim vai. Então tem aquele Mater Pensene, aquela ideia principal que rege todos os outros. Então, assim como um grupo, uma instituição, nós também temos. Então, cada um de nós temos o nosso Mater Pensene, que é aquilo que predomina na nossa manifestação. No momento que a gente começa, então, a fazer uma potencialização cosmoética, ou melhor, ou fazer uma convergência dos megatrafórios funcionantes, tanto os individuais como em grupo, esse holo Mater Pensene vai ficando mais forte. Então, vamos por um grupo todo, por exemplo, se a gente pensar em CCCI, o Mater Pensene, a gente podia até falar que é evoluciologia, né? Todo mundo está pensando em evoluir. Se todo mundo começa a pôr os trafores para funcionar, aquilo que tem de melhor, vai cada vez mais esse PCM de evolução vai aumentar. Então, esse é o processo aqui. Tá? Fatologia, página 11, quarta linha. Poderia comentar a complementação de saberes e o preenchimento de lacunas cognitivas. Se você ver, isso aqui está tudo seguindo uma ordem, né? Começou lá, ó, na segunda linha, a gente fala assim, a coleção ímpar de casos sobre o desenvolvimento consciencial, porque cada um vai ser uma casuística, né? Começa os debates de neo-ideias favorecendo as conscientizações evolutivas. É o que está se fazendo aqui no Tertuliário. O intercâmbio de experiências, que é o que você perguntou, não, você perguntou antes, né? Não, da expertise. O intercâmbio de experiência, eu tenho uma experiência, a outra pessoa tem outra, a gente vai trocar. Olha, foi bom para mim, essa técnica funcionou, a outra técnica não funcionou. A complementação de saberes. Eu tenho um conhecimento, a outra pessoa tem outro, e nós duas, esse conhecimento vai ficar maior. Por exemplo, um debate aqui no Tertuliário. Se traz um tema, uma pessoa fala uma parte, o outro faz uma chega, o outro faz às vezes uma consideração que não foi pensada, isso tudo está enriquecendo o tema. Então, há uma complementação dos conhecimentos. E o preenchimento de lacunas cognitivas, aquilo que a gente falou, se a pessoa ela não privilegiou determinada área de desenvolvimento, ela tem uma lacuna de conhecimento, aquilo ela não sabe. Então, ela pode se juntar àquela pessoa que domina aquilo e aquela lacuna dela vai sendo preenchida, e vice-versa, aquela pessoa às vezes tem uma lacuna justamente daquilo que ela sabe e vai havendo esse preenchimento mútuo. E aí depois, o compartilhamento de êxitos e fracassos na aplicação de neo-verpons. Isso é muito interessante também. Por exemplo, aqui na Conscienciologia, sempre vem surgindo neo-verpons, que é neo-verdades relativas de ponta.
Então, no momento que as pessoas também estão experimentando, vai ter, ó, isso aqui não funcionou para mim, ó, isso aqui deu certo, isso aqui, ó, vamos usar essa técnica para mim, funcionou, o que você acha? Vamos testar? E o outro, ó, isso aqui eu errei feio, não consegui. Então, as pessoas também compartilham essa situação. E o aperfeiçoamento de métodos, porque eu tenho uma técnica, outra pessoa tem outra técnica, juntos os dois, de repente cria uma técnica até melhor. Então, é basicamente isso aqui. E por último, em efeitologia, gostaria que fizesse uma abordagem sobre os efeitos recinológicos da vontade firme. Isso aqui, a ideia era a gente frisar o que é recin, né? Reciclagem intraconsciencial. Então, a gente vai mudar alguns aspectos da nossa intraconsciencialidade que a gente considera que não está muito bom, né? Vamos fazer uma reciclagem. Sem vontade não funciona. Então, justamente a vontade firme, a gente, ó, que a vontade firme ela promove? Ela vai promover, tem efeitos recinológicos. Eu vou conseguir me mudar a partir disso. Então, essa era a ideia. Exemplologia, página 13. A colônia extrafísica Nosso Lar, tal como podemos compreender no livro, seria um exemplo de cultura extrafísica da holomaturologia ou seria uma comunidade mais evoluída? Olha, a questão do Nosso Lar, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, né? Porque eu não conheço do livro, né? Mas pensa o seguinte, uma comunidade extrafísica, a gente tem que pensar se lá há esse processo de maturidade. Eu até vi o filme, cheguei a ler o livro, não sei dizer se lá seria nesse nível que a gente está falando. Mas uma coisa que eu posso dizer que eu tenho certeza é a questão da interlúdio. A interlúdio ela até é mais evoluída que a CCCI. Então, ela seria uma comunidade conscienciológica, cosmoética extrafísica, né? Porque lá há todo um processo de estudo a partir de um paradigma de evolução. Então, lá eu posso garantir que seria uma cultura da holomaturologia extrafísica. Quanto ao Nosso Lar, eu não sei, eu teria que... Tem que ver, será que essa colônia existe mesmo? Ela foi só uma... Não sei dizer. Uma compilação de várias, não sei, realmente me falta conhecimento para fazer uma afirmação delas, tá? Se é só de uma transição, se não há um processo mais de maturidade, se é mais um hospitalão, porque lá tem muita questão de hospital, né? Então, será que as pessoas lá estão estudando o amadurecimento mais integral? Ou não? Não sei dizer, tá? Como eu falei, eu posso dizer que, por exemplo, interlúdio a gente fala aqui da nossa paraprocedência cursista. Então, a comunidade que nós fizemos o nosso curso intermissivo, no caso não foi essa, não teria referência como essa, tem outras, né? Tem a própria Pombal e tudo, essas teriam mais uma tendência a ser isso, porque se nós estamos fazendo um curso intermissivo, a gente está aprendendo sobre evolução, então a gente poderia estar buscando apresentar essa nossa maturidade maior. Tá bom? Comparação, página 14, item 2. Na média grupal, poderia explicar o trecho, as achegas elucidadas de não especialistas, elucidando possíveis pontos cegos. Interessante, é porque aqui a gente quis colocar os dois lados, né? Então, vamos supor. Não, esse eu acho que não é na média grupal. Acima da média grupal. Esse do não especialistas é o acima, tá? Então, deu aqui, pode ter dado algum probleminha na hora de passar para cá. Então, a gente tem o abaixo, a média e o acima, né? Então, vamos lá. Acima. Quem está acima da média grupal naquela área de manifestação? Ele aprende com a paciência didática e consideração as diferenças cognitivas exigidas na eficácia tarística. Então, ele já sabe, naquilo ele pode ensinar, mas ele vai aprender porque não adianta ele fazer estudo evolutivo, ele vai ter que dosar, isso também é um aprendizado, né? O que eu vou falar, o que eu não vou falar, tá certo? E com as achegas elucidadas de não especialistas, elucidando possíveis pontos cegos. Isso até é um verbete chamado ponto cego, do professor Valdo. Porque o grande especialista, muitas vezes, ele fica tão focado naquele ângulo que ele não enxerga, ele pode ter pontos que ele não enxerga. E às vezes aquela pessoa super jejuna naquela área, ela faz uma parte que clareia todo o resto. Então, o que a gente quis colocar aqui, como aprendizagem, ele também vai aprender não só na hora que ele ensina, mas também ele vai aprender com quem às vezes não sabe tanto quanto ele. Então, é isso que a gente queria frisar. Porque ele vai, uma pessoa que está com uma visão menos condicionada, ela tem a probabilidade, às vezes, de enxergar itens que a pessoa está sempre vendo aquilo e vem uma outra perspectiva. Então, a gente quis frisar esses dois parâmetros, né, da situação.
A gente fala, na cultura da holomaturologia, tais trocas são potencializadas devido a cada integrante assumir lucidamente a alternância entre as tarefas de professor e aluno. Quer dizer, na verdade, uma hora ser professor, uma hora ser aluno, conforme o contexto e ou tarefa, instalando o ciclo contínuo ensino-aprendizagem e fornecendo patrimônio evolutivo raríssimo, que é justamente o que a gente falou, é do patrimônio raro das pessoas estarem ali juntas, né? Vai perguntar, Eucário? Sim, sim. Achei interessante aqui na argumentologia, na página 13, ali no compartimentação, que amadurecer é um processo e não um estado, né? Dificilmente ocorrendo de modo igualitário em todas as manifestações conscienciais. Quer dizer, não adianta querer dar saltos, né, Adriana? Não querer dar saltos e nem ficar se comparando, né? A gente fala um pouco isso no teto da competência, né? A pessoa ela é muito boa, mas ela quer se comparar com o outro e se põe para baixo. Não, aquele outro é melhor que você mesmo naquilo, assuma. Mas você tem outras coisas que você é melhor que o outro. Qual é o problema, às vezes, que dá muito conflito? Às vezes tem pessoas que são muito competitivas, elas querem ser boas em tudo. Isso aí é uma ilusão, uma falácia, uma tendência de desilusão. E não é? Porque a pessoa quer, então é difícil de admitir que o outro é melhor. Não, o outro é melhor naquilo mesmo, melhor que eu. Que legal, o que eu posso aprender com ele? Mas aí se a pessoa também tem, mas em que eu sou bom? Ela tem outras coisas que ela é boa. E que ela pode até ensinar, mas na hora que a pessoa tem essa ilusão de querer ser a melhor em tudo, isso é uma bobagem. É justamente aí que tem os maiores autoassédios, né? Não, e a questão do processo é que o processo ele é gradual e ele é construído aos poucos e por etapas, né? E aí fala, em função de preferências e dedicações na presente ressoma ou em existências pretéritas, intra e extrafísicas. A mesma consciência pode apresentar níveis diferenciados de automaturidade nos diferentes campos vivenciais. Justamente como eu falei, uma hora ela pode estar em alguma área, ela é abaixo da média, outra área ela está na média, outra área ela pode estar no meio, acima, né? E assumir isso é assistencial. Às vezes as pessoas têm um viés religioso, não vou assumir o que eu sou bom. Não, é importante que você vai exemplificar para o outro que não sabe que aquilo você é bom, você vira referência, as pessoas vão te perguntar. E aí, mas não é isso não é ser arrogante, é assumir a sua potencialidade sabendo que os outros também têm coisas que você é ruim e que você vai aprender com eles também. Então, essa que eu acho que é o grande enriquecimento de uma vida em grupo. Que é a possibilidade dessa troca, né? Possibilidade dessa troca. Né? Eu vejo que isso que ajuda a crescer. Porque tem alguns mitos, né? Por exemplo, o mito da evolução espontânea, né? A pessoa acha que ela vai ficar quietinha e ela vai evoluir naturalmente. Então, não, e também eu estava pensando que a sociedade supervaloriza o eterno jovem, né? Que então vai contra essa maturidade, né? Perfeito, a gente chega a colocar aqui, ó, o contra-exemplo às infantilizações culturais. Então, vivenciar certas coisas é no contra-exemplo, no contrafluxo de muitos aspectos a gente não pode generalizar, né? Mas existem algumas parcelas da sociedade, que é o que a gente fala na infantilização social, que há um predomínio, uma valorização da questão da imaturidade. A gente vê a questão da adolescência, agora criar a gerontescência, quer dizer, você não vai... Na verdade, você não sai da adolescência nunca mais, né? Porque a adolescência já espichou, a adolescência já está chegando aos 25 anos, quer dizer, antes era bem menos. Agora a gente já fala, não, a adolescência tem os 25. Aí já depois, agora não, você vai adultescência, quer dizer, você não saiu. E agora é gerontescência, quer dizer, o velho também volta a ser adolescente, não sai. Então, e qual o mito da adolescência? Justamente uma fase que a identidade não está fixada, uma fase que não tem muitas responsabilidades, que é permitido ser mais irresponsável. Então, vai se levando isso para toda uma existência. Tem um livro, do Sérgio Sinai, é um argentino, o título é muito interessante, ele fala Sociedade que não quer crescer. Então, é mais ou menos isso, ele vai debatendo isso, né? Existem aspectos que as pessoas não querem. Eu lembrei da síndrome, né, de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan, de Cinderela, e tem um monte, né?
E esse autor, em 1960, já falava isso, que eu acho também, você vê que hoje está mais, né? Mas já tinha sinais há muito antes. Ele chega a falar em alguns momentos aqui que o que acontece? Que o problema é que sempre consideram a vida adulta, era associado, desde aquela época, a uma vida chata, aborrecida, e responsabilidade é uma coisa desagradável, que o bom é ficar na juventude a vida irresponsável, curtindo a vida doidado, né? Você pode ver, até tem muitos filmes americanos que é assim, alegria é você sair, contar regra, fazer um monte de besteira, né? Parece que virou um bobão de 10 anos. Aí, olha, isso é ser alegre. Tem filme nacional assim também. A pessoa vai ficar feliz e começa a virar adolescente. Então, com isso aí, até ele fala que a nossa sociedade não estimula a pessoa a virar adulto, porque fala que adulto é horrível. E é justamente o contrário que a Conscienciologia está falando, vai falar de nulificação da infância. Vamos diminuir a infância ainda por cima, vamos tentar intelectualidade adolescente, porque nós podemos resgatar uma maturidade muito maior. E isso é prazeroso, isso não é uma coisa ruim. Então, às vezes, optar pela maturidade é seguir numa trilha no contrafluxo de muitos aspectos da sociedade. Lembrando, não vamos generalizar, tem muitos jovens aí hipermaduros fazendo trabalhos valorosos, mas estou falando num contexto assim mais generalizado em algumas sociedades, sociedade ocidental e assim mais. Então, e ele até critica uma coisa que ele fala assim, ó, prescrevemos hobbies para velhos. Aliás, é um insulto à nossa idade adulta. Ele fala, a vida adulta necessita não de hobbies para velhos, imaturos, mas de auxílio no sentido de uma maturidade significativa e feliz. Então, quer dizer, há muito tempo atrás isso já era um problema, só aumentou a situação. Né? E também eu estava pensando, a maturidade, assumir a maturidade no nível, tu colocas no verbete, ia diminuir muito os conflitos sociais, né? A paz, que falam tanto de paz, né? A paz no mundo, a paz... Mas quando a sociedade supervaloriza esse infantilismo, é um desserviço, né? E muitas exigências são exigências infantis ao outro, né? Então, muitos problemas, às vezes, de conflito, são exigências infantis. A pessoa quer que o outro haja como ela gostaria. É coisa de criança, a vida é assim, a pessoa é daquele jeito, ok. A vida é assim, não adianta ficar reclamando, porque fazer exigências infantis quando tem coisas que não são mutáveis. E faz parte da maturidade buscar mudar aquilo que é mutável. Tem até um provérbio, né, que tem um outro verbete que eu acho que eu falo isso, né, é aceitar o imutável, diferenciar um mundo do outro. Eu não estou me lembrando agora, se alguém me lembrar aí ajuda. Cássio, você não lembra disso? Como é que é? Que a gente tem que, como é que é? Aceitar o que não pode ser, eu falo, Eu acho que é assim, mude o que pode ser mudado. Não aceite o que não pode ser mudado, mudar o que pode ser mudado e saber diferenciar uma situação da outra, uma coisa assim. Que a inteligência é isso, é isso mesmo, aceitar o que não pode ser mudado, mudar aquilo que pode ser mudado e conseguir diferenciar uma situação da outra, aquela que é mudada. Então o provérbio é de outra forma, mas tem um princípio na enciclopédia que a gente traduziu esse dito, eu não sei onde que está. Sim? Você já estava falando? Não, eu estava pensando, mas você acabou até respondendo, que eu fiquei pensando, será que essa infantilização é só a hipervalorização do hedonismo, ou o que tem por trás? Você falou uma questão da questão da imaturidade emocional mesmo, né? Tem emocional, tem um processo econômico. Em qual sentido o processo econômico daí? Isso não sou só eu que falo, não, tá? Isso tem um livro que eu cito lá na Infantilização Social. Eu não tô, acho que eu estou com verbete aqui. Vou pegar o título também do livro para você ver. Outros analistas falam que, por exemplo, a moda adolescente ela é universal. Então, isso é mais fácil até para as indústrias. Todo mundo veste igual. Então, o livro, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. É o primeiro livro, Consumido. Como o mercado corrompe crianças, infantiliza adultos e engole cidadãos. Ele fala da questão de mercado mesmo, até filmes infantis para adultos. Ele vai fazendo um bom apanhado dessa situação. Vale a pena vocês olharem com calma esse livro também. Tá? Não vou entrar em detalhes, vocês pegam lá baixo o Infantil Social, que vocês vão pegar lá na primeira bibliografia.
Então, eu acho que há muito interesse econômico, interesse emocional também. É mais tranquilo, é mais confortável, né? Viver a vida sem responsabilidade. Mas o diferente, que eu acho que a cultura da holomaturologia, na hora que reúne pessoas buscando exemplificar a maturidade, que isso causa efeito. Isso mostra para as pessoas que é prazeroso, pode ser prazeroso assumir responsabilidade. É prazeroso a gente assumir o que nós temos de melhor, a nossa maturidade. É o contrário. Ficar infantil é se sucumbir a emocionalismos, é criar, sabe? É muito mais sofrido. Pensa uma criança, aquele mito que a infância é um ano, é uma melhor fase da vida. Gente, a pessoa não apita nada, está dependente, né? Não consegue raciocinar direito quanto às coisas. Então, é muita dificuldade. Eu fico pensando, caramba, você é criança de novo, como é que vai ser, hein? Vamos tentar ser bem lúcido nessa vida para ver se passa melhor, porque é uma fase difícil, não é uma fase fácil, né? A infância. A pessoa está restrita, ela não pensa direito, ela até fisicamente ela tem dificuldades, quer dizer, é um aprendizado também. Né? Mas a melhor fase é justamente quando a pessoa está adulta, que ela consegue expor o maior potencial que ela tem mental, ela até físico, o vigor, mesmo depois envelhecendo, mas ela mantém, o cérebro consegue ser mantido, né? Então, manter o cérebro, manter as produções, é uma fase muito mais rica do que ficar só na adolescência. E acaba achando também que é normal o idoso ficar frágil, né? Então, essa cultura de voltar a ser criança. Voltar a ser criança. E é normal ele já não apitar mais nada, é normal ele ter essas atitudes. Isso em algumas sociedades, né? Por exemplo, tem sociedades que não, que a pessoa mais idosa, ela é valorizada, o próprio Japão, né, no Oriente, eles são valorizados porque eles têm muito conhecimento, né? Nem que seja experiência de vida, nem que seja, se a pessoa chegou quase a 100 anos, tem que ouvir essa pessoa. Ela acertou em alguma coisa, nem seja no mínimo para ter conseguido chegar a essa idade toda. Lúcido, já é alguma coisa. Fora uma série de outras, né? E como uma sociedade que fica valorizando só a juventude, e até muito disso também tem o medo na morte por trás, isso é colocado também nesse livro, muitas vezes é o medo da morte. O medo do envelhecimento, ele tem um certo viés de relação com o medo da morte, porque ele relaciona envelhecer com morrer. Então, eu não vou ficar sempre jovem aqui, porque como se isso estivesse driblando a questão da morte. Então, tem muitos aspectos aí psicológicos para ser estudado, já tem vários autores que estudam isso, né? Acho que o mais sério é a gente pensar e nós, em termos de conscienciologia, o mais sério é a gente buscar exemplificar a importância de ser maduro, e não só uma maturidade cerebral. Esse é o nosso grande diferencial, porque nas linhas que não levam em consideração as outras vidas, elas vão pensar na maturidade, mas, não, tudo bem, você vai ficar maduro, vai exercer a maturidade, tem uma série de aspectos psicológicos. Só que a gente está pensando isso muito maior. A gente está pensando isso, e não só é uma maturidade do próprio corpo físico, que lá aos 26 anos ela se completa, né? Mas tem a maturidade energética, a gente pode amadurecer o nosso domínio das energias, se tornar cada vez mais maduro na correlação com as energias, com as nossas emoções e com as nossas ideias. Então, o parapsiquismo, ele é um grande instrumento para o amadurecimento. Eu acho muito difícil a gente falar de maturidade integral sem parapsiquismo, porque senão todas as nossas considerações acabam ficando muito intrafísicas, né? Se a gente usa o parapsiquismo, a gente consegue ver as energias, a gente consegue ter projeções lúcidas, recuperar cons, né? Tem uma série de outras experiências, sustentar, às vezes, até a nossa maturidade num ambiente mais infantil. Então, eu vejo que tudo isso, o parapsiquismo, ele é uma ferramenta importantíssima para nos ajudar a exercer essa maturidade. E é isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que se vai levando tudo de jeito, né, dentro da consciologia. Leva o parapsiquismo, leva o estudo de si mesmo, leva vários aspectos, terapias, para ir caminhando tudo de jeito para a gente conseguir buscar expressar essa nossa maturidade. Então, é muito importante essa cultura, porque, como fala aqui, fornece instalação e sustentação de um holopensene pró-evolutivo. Quer dizer, o holopensene, ele ajuda
também a jogar as pessoas para cima, né? Puxa, vai puxando essa maturidade maior. Você ia perguntar? Fiquei pensando aqui, será que esses tipos desses adolescentes, isso que a gente acaba de falar, tem a ver também com as conréus? As conréus, sim, as conréus têm. Hoje, nós estamos, o livro foi, se eu não me engano, foi publicado em 2003, não foi isso? Acho que foi 2003. E hoje, tudo que está lá no livro e até mais está ocorrendo. Então, mas aí entra o processo. Isso favorece a gente ver as conréus que estão aí, quer dizer, são aquelas consciências que elas não são necessariamente consciênsulas, elas são consciências que se denegriram de tal forma que elas estão numa manifestação muito primitiva, de uma imaturidade muito exacerbada. Então, isso acaba puxando o holopensene um pouco para baixo. Então, é mais uma responsabilidade para a gente puxar, fazer o contraponto, buscar puxar o holopensene para cima, ter esses oásis, esses locais em que o holopensene, ele puxa a pessoa para o auge da maturidade dela. Então, é importante, por isso é importante a tertúlia, os teletertulianos são importantíssimos, que eles acabam, de certa forma, sendo polos, né? Na hora que eles estão ouvindo uma tertúlia, que eles estão raciocinando, que eles estão pensando sobre processos evolutivos, todo dia, pelo menos durante 2 horas, eles estão ouvindo, eles também são um polo irradiador lá de onde que eles estão, seja lá em que local do mundo, ou de qualquer cidade, né? Então, é muito relevante, eles têm que valorizar também o trabalho deles. Eles também participam, eles estão participando também, porque eles estão raciocinando, eles estão pensando, eles estão puxando de certa forma, é gota a gota, né? É pouquinho em pouquinho, mas ele é buscando ajudar a elevar um pouquinho o holopensene do planeta. E aqui na página 12, detalhismo, teoriologia, expande mais um pouquinho a teoria da holomaturidade consciencial e as outras teorias, se puder. Justamente essa teoria da conscienciologia, né, proposta pelo professor Valdo, que a maturidade ela é holo, ela não é uma maturidade única. A maturidade ela não é só a maturidade física, é a maturidade física, é a maturidade emocional, é a maturidade intelectual, é a maturidade energética, levando em conta a cosmoética, que maturidade, na verdade, quanto maior o nível de cosmoética que a gente conseguir manifestar, maior a maturidade. A questão da lucidez, quanto maior a lucidez também favorece. Então, a maturidade, houve um crescendo. Se a gente fala só de maturidade, na maioria, até muitos livros você procura de maturidade, você vai ver que está falando de terceira idade. Então, fala de maturidade só uma relação de maturidade com faixa etária. E a teoria da holomaturidade consciencial, além de ser uma maturidade integral, a maturidade está relacionada com a consciência. Então, a pessoa pode ser hiper dura com 15 anos, ser muito mais madura que uma pessoa de 90. Isso, para nós aqui que já estudamos isso, é uma coisa até banal, né, de pensar, é muito óbvio, né? Mas para muitas pessoas que nunca pensaram nisso, não vão entender como é que uma pessoa de 15 anos, até de 7 anos, tem criança aí, superdotada, pode ser mais madura consciencialmente, mais veterana, exercer mais maturidade que a pessoa de 90. Com toda a informação dela. Então, a gente vai começar a entender a maturidade de uma forma diferenciada. Então, essa é a teoria da holomaturidade. Sim, Adriana, mas quando uma pessoa chega a uma holomaturidade e não completa a parte energética, a parapsíquica, como é que fica isso? Não, então aí não tem holomaturidade. O que a gente está falando da holomaturidade, e lembrar o que a gente falou lá na compartimentação, é um processo, não é estado. Uma coisa também que a gente tem que vamos supor, se não se leva em consideração as múltiplas vidas, as pessoas pensam em maturidade em um estágio, eu vou atingir a maturidade, ponto. Então existe um nível de maturidade, tem muitos livros que falam assim, o que é uma pessoa madura? Tem uma lista de coisas que a pessoa madura. Então está vendo só uma vida, então a pessoa chegou aqui, ela é madura. Virou um estado, sou madura agora, pronto. Se a gente parte do nosso ponto de vista, não só de uma holomaturidade, como de uma evolução consciencial, a maturidade ela é relativa ao meu nível evolutivo. Então não há um estado, eu não cheguei agora, estou madura. Não, claro. Tem muito tempo, tem muita maturidade pela frente. Por isso que a gente buscou explicitar como top da automaturidade.
E também cultura da holomaturologia, quer dizer, é a cultura que estuda a maturidade, que estuda como usar a maturidade, como seria essa maturidade. Então, é um estudo, e esse estudo ele é constante, porque sempre você pode ter uma verdade relativa, maturidade é isso, você pode, não, mas tem uma coisa muito mais séria. Ele chegou até a comentar, por exemplo, uma maturidade de um serenão tem aspectos que a gente nem consegue imaginar o que seria. Então, é justamente esse estudo, essa buscar entender o que seria essa maturidade integral e buscar exercer, que a gente fala aqui, ó, a reunião de consciências com objetivo comum de estudar, pesquisar, identificar e experimentar posturas maduras. Então, isso seria a cultura da holomaturologia. Então, não é um estado, é um processo. E outra coisa, esse estado, como a gente falou também, em função das múltiplas vidas, há níveis de maturidade. Então, é muito difícil a pessoa, tirando o serenão, que ele é maduro em tudo, porque já está, até aprendeu tudo, né? Ele já está saindo desse planeta, saindo dessa vida intrafísica. A maioria de nós tem gaps. Aqui eu sou mais madura, aqui eu já não sou tanto, aqui eu sou... Então, ver isso para ir puxando. Olha, isso que eu sou mais maduro, eu vou valorizar e vou pegar essa minha área mais madura e vou puxar, tentar melhorar essa parte que é mais imatura. E aí eu posso ter, se eu estou em grupo, eu vou ver quem são as pessoas nesse grupo que são maduras, que eu reconsidero, que tem bem desenvolvido, madura, tem mais cuidado para não parecer que está pronta, né? Que tem mais desenvolvido que eu, isso que para mim eu acho que está capenga. Eu vou procurar ver o que elas fazem, como é que elas funcionam, e buscar técnicas para eu chegar aqui. E aí, como eu falei, às vezes essa pessoa que é super boa naquilo que eu sou ruim, ela não sabe, de repente eu tenho outra coisa que eu sou muito boa, e ela não sabe, então nós vamos buscar trabalhar junto. Não sei se eu atendi aí a sua dúvida. Atendeu, sim. E isso aí também entra a autopesquisa, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Todo o trabalho tem a ver com autopesquisa, tem a ver com autoconscienciometria, tem a ver com consciencioterapia, tem a ver com evolução, tem a ver com parapsiquismo, tem a ver com tudo. Toda a cosmoética. A gente vê que são várias especialidades, mas as especialidades são complementares para chegar na maturidade integral. Cada uma é como se visse, cada um é um viés, está olhando a consciência por um viés. Mas é justamente você amadurecendo em todos esses vieses que seria a holomaturização. Uhum. Obrigada. Adriana, nessa linha da definição, aqui quando você fala nesse corpo de valores evolutivos, seria tudo isso que você falou agora, a autopesquisa, o processo assim, se pegar, por exemplo, esse memorando, tudo isso aí seria esses valores evolutivos seriam? Olha, conjunto de comportamentos, costumes e valores. Valores, pensa o seguinte, até a gente chega a colocar na questão da projeção, né? Às vezes uma projeção lúcida, ela muda todos os valores das pessoas. E no momento que a gente tem conhecimento, começa a pensar na evolução, só da gente pensar que tem múltiplas vidas, muitos valores às vezes deixam de... Valores que às vezes eram assim, coisas que nós achávamos super valorosas, elas perdem sentido. Falam, não, isso aqui às vezes é muito pequeno, o meu valor é maior. Meu valor, eu quero adquirir coisas que vão me ajudar na minha próxima vida, por exemplo. Então, é esse corpo de valores que são, a gente pode pensar em evolução, em assistência, um grande valor, a gente fala a primacia da assistência, né? Esse é um grande valor que a gente pode falar, se falar em termos de conscienciologia, né? Qual é um grande valor? A questão da evolução, todo mundo valoriza se evoluir. A questão da cosmoética é um valor. A questão da assistência é um valor importante. O parapsiquismo é um valor, né? De começar a melhorar o parapsiquismo para ter uma melhor, até comunicação com o amparador. Então, na verdade, a gente deixou genérico, que são vários, né? São esses valores, mas é isso que forma a cultura. Então, o que faz uma cultura? Esse grupo é um cabedal de conhecimentos, é um padrão de comportamento, gera uma série de padrões, é um conjunto de costumes e um corpo de valores implantados por um grupo de pessoas interessadas em estudar, pesquisar a técnica de como seria essa maturidade. Então, isso junta, isso tudo que forma uma cultura. Bacana. É isso que nós estamos buscando fazer, de certa forma, né? Implantar isso em grupos pequenos, aqui num grupo maior e assim vai. Até um dia, né, que isso se expanda cada vez mais e as pessoas busquem se tornar mais maduras, né?
É um contrafluxo aí. Era consciencial. Né? Até que ponto, né? Até que ponto, né? Aí é a escola, né? A gente pode pensar que aí vira mais escola, é mais estudo do que ficar sendo tratado, né? Aqui é muito tratamento, porque é muita gente doida, tem muito hospital psiquiátrico, né? Muita questão de pessoas perturbadas. E é um número maior, e aí fica um número maior de estudantes. Não quer dizer que não vai haver hospital, vai haver hospital, mas ao predomínio, né? Hoje o predomínio maior seria uma analogia da questão de um hospital, de pessoas precisando ser tratadas. Aí e eu acho que aí também haveria um número maior de assistentes também, né? Mais pessoas. Eu queria voltar só uma reflexão que você fez no início aí da tertúlia, que quando a pessoa está no top da maturidade, ela teria uma interação maior com os amparadores, né? Até que vocês estavam conversando. Aí eu fiquei pensando aqui, nesse sentido, se a pessoa está no top da maturidade, ela estaria mais assumindo a condição da mini peça lúcida? Mas aí... Ou não, porque aí depende, né, da maturidade. Eu penso o seguinte, qual é a ideia que a gente ficou raciocinando aqui? É justamente o que vai vincular nós aos amparadores? São os nossos trafores, né? O trafar. Trafar vai juntar a sediador, né? Então é o trafor. Então, a pessoa, ela exercendo aquele nívelzinho dela maior, ela é o que ela torna mais próximo dos amparadores, até acessível aos amparadores. Agora, a mini peça já é um caminho mais na frente. Pode ser, vamos supor, uma pessoa que esteja mais gabaritada, ela se tornaria uma mini peça, né? Mas não necessariamente, porque a ideia de top da maturidade é de cada um. Então, tem vários níveis diferentes. Então, tem pessoas que elas realmente, elas estariam chegando nisso, e outras que ela é no top, que é o melhor que ela consegue ser. Sim. Com isso, às vezes, ela vai conseguir acessar um amparo, que a gente fala muito da questão de amparo de função, né? Então, muitas funções estão ajudando os outros, até dentro da política e dentro de todas as áreas aí, de saúde e tal. Se ela vai mexer com muitas pessoas, vão haver amparadores interessados em ajudar, para que aquilo vai ajudar muita gente. Mas o maior problema de muitas vezes é que a pessoa não dá link, né, para receber inspiração. Então, se a pessoa está atuando no melhor que ela tem, a gente pode inferir que ela está mais predisposta a receber inspiração, né, dos amparadores e de alguém que possa querer ajudar, porque aquilo que a pessoa está fazendo, ela vai ajudar muita gente. E a gente pode inferir também que essa pessoa que está no top da maturidade, ela estaria num nível de homeostase que ela consegue, daria para fazer essa relação? É o melhor que temos por hoje, que a gente falou. E lembrando que o top, a gente não consegue o tempo todo, por isso é top. Sim. Então, olha só, qual é a ideia do top, né? Nós estamos aqui, nós temos uma média de manifestação. Quanto mais e tem um top, aqueles momentos que a gente consegue atuar no máximo. Então, nós estamos assim, excelente. Pode ser vários motivos, tá? Porque a gente está amparado, ou porque a gente dedicou, sei lá, fez um cuidado. Se a gente começa a identificar esses tops, a gente pode começar a ver o que eu fiz para estar nesse top. Quais são os investimentos que eu fiz? Às vezes eu tenho que estar com o soma em dia, tenho que estar às vezes com a energia em dia, por exemplo. Aí eu consigo expressar o máximo que eu consigo. O máximo que eu consigo é isso aqui, tá? Eu identifiquei, eu posso ir buscando ter condições para que esse top apareça mais vezes. E aí, quanto mais próximo eu chegar no top, se pensar em evolução, o top virou outro. Certo. Não é? Porque o top é a meta, é o máximo. Né? As extrapolações. E evoluir é isso, é a gente aumentando esse top. Até a gente tem extrapolacionismo, né? Esse top seria a gente vai subindo o top, é isso a ideia do top, entendeu? É a gente atuar naquele... Porque, mas não é se a gente ficasse o tempo todo no top, não era top, era a média. Perfeito. O top é o máximo. E é aquilo que a gente consegue. E mapear esse top é que a gente vai assumir. Quando é que eu estou no top? O que eu fiz para isso? Foi uma época que eu estava fazendo, ou era a função que fazia, ou era o cuidado com o corpo, sei lá, não importa. A pessoa começa a mapear. Ou o contexto. Então, eu vou ver o que eu preciso fazer, ter mais condições, que eu me ajude. Por exemplo, quando a gente está amparado, a gente fica no super top, né? Tem até extrapolacionismo. E uma coisa importante do top também, que fixa um padrão de referência. Eu sei o que eu posso ser isso aqui. Eu posso não conseguir sustentar isso aqui na minha vida toda. Eu não consigo ainda ter uma legitimidade, mas eu posso ser isso aqui. Então, também é um motivador. Essa pessoa vai puxando para cima.
Ela vai se puxando para cima. E quanto mais ela vai crescendo, ela vai acelerando a evolução dela, os top vão. Imagina, um serenão tem um top lá maior, que de repente ainda vai ser com sexo livre, e assim vai seguir a vida, né? Vida que segue, né? A evolução que segue, né? Fala aí, Ângela. É bem interessante esses referenciais, né, de homeostase ou de maturidade que a gente vai tendo e vai aumentando esses tópicos, porque é um conjunto, né? Se você vai melhorando, ele vai elevando, como você, para mim isso é muito lógico, e pelo resultado, porque se você mexe numa questão sua, emocional, por exemplo, alguma coisa que te desequilibra, aquilo você resolve, não te desequilibra mais, a tendência é você mexer em outro tópico que vai facilitar a sua homeostase. E você vai crescendo. Já te deu um resultado, então aquilo melhorou, então você vai subindo. Então a tendência de cada vez aumentar e você ir para um tópico maior, ou um top maior, é prazeroso se a gente pensar no processo da autopesquisa, né? Faz bem para você, faz bem para o grupo, a interação, quer dizer, é um conjunto de resultados, de maturidades, que só vai trazer uma pacificação para a consciência e para o grupo. E a troca, essa troca de inteligências, né, de capacidades, ou de traços que faltam a nós e que você percebe no outro, e se você tirar aqueles milindres, tirar aquelas bobageiras todas, né, a inveja, né, seja lá qual for o pensamento que a gente tem em relação àquilo, só vai trazer essa maturidade com uma rapidez muito maior, né? Então, eu vejo, a gente está vendo o resultado aí de todo esse movimento que a gente tem, toda a CCCI, e esse movimento que a gente está fazendo lá em Saquarema em prol da paz, como uma responsabilidade íntima, né? E ao mesmo tempo uma responsabilidade grupal. Isso é com certeza mais um top de maturidade, de nos chegarmos, né, todos nós, à maturidade. E todos subirem mais o top. Um conjunto. Porque no momento que as pessoas estão se predispondo a estudar a paz e querer pacificar, elas estão buscando atuar no top delas. Elas vão conseguir a máxima pacificação possível. E o próprio grupo ajuda. O próprio conjunto cria um holo pensene, pró-paz, pós-pacificação, fica até constrangedor a pessoa dar um surto, né? Porque a gente chega a colocar aqui, né? Porque fica todos os olhares ali, peraí, mas a gente não tem um trato aqui, não tem um código grupal de cosméticos. E até é interessante que a pessoa vira um aprendizado mesmo, há um estímulo das pessoas. Então, obviamente, em termos de grupo, é uma cultura, uma cultura da aula, uma maturologia lá, né? Que as pessoas estão estudando o que é ser maduro e ali pelo viés da pacificação, que na verdade pega tudo, né? Sim, pega tudo. E sustentar, mas aí o grupo ajuda, você vê, esse movimento do grupo está montando projetos juntos, você vê quantas pessoas vieram do Rio para cá para participar do ciclo mental somático, isso é muito sério, as pessoas vão, investem tempo, dinheiro para vir aqui e para participar do ciclo, para fortalecer o holopensene, isso é muito sério. Muito ter mais trabalhos, né? Porque você vem com aquela... Não, vamos pegar mais informações, mas aí você sai com mais trabalho e aí você percebe que isso é uma questão de crescimento, né? De evolução da consciência. E pessoalmente, para mim, todo esse trabalho, todo esse movimento evolutivo, essa autopesquisa, fez com que eu passasse a refletir mais sobre as coisas e não aceitar coisa pronta ou então achar que está resolvido ou que o outro tem razão. Então, esse processo de reflexão, eu acho que também é uma questão, ou então um tópico aí, do nosso trabalho da holomaturidade. Tanto é que a gente coloca o princípio da descrença aqui, que seria a questão da maturidade cognitiva, e a última técnica tem a ver com você, a técnica da autorreflexão evolutiva. É justamente isso, a gente vai amadurecer, então, exercer a maturidade não seria um processo de repressão. Porque você fala assim, então você é maduro, eu vou reprimir. Não é repressão,
É conscientização e experimentação. Então, a pessoa começa a experimentar, ela vê que ser madura é prazeroso. Na hora que ela consegue manifestar o que ela tem de melhor, maior maturidade, isso vai ter um retorno. Esse retorno é prazeroso. Então, a pessoa começa a ver na prática que é positivo. Que aquilo tem um efeito. Então, ela é um processo, como a gente falou, conscientização e experimentação. Então, vale lembrar, não acredita em nada, tem as suas experiências. Então, experimente, busque exercer o top de maturidade seu e veja como é que você se sente. E analise se vale a pena. O que é melhor. É o exemplarismo, né? Natural, aquilo vem nas energias. Né? E é um exemplo para os demais, né? Então, por exemplo, eu vou até, aquele negócio que a gente falou do constrangimento, a gente vai colocar aqui, ó. A pessoa abaixo da média grupal. Ela aprende com os esclarecimentos técnicos a constatação da exequibilidade de condutas maturas. Então, por exemplo, se a pessoa está média naquela área, né? Vamos lembrar de área, né? Então, naquela área ela está abaixo, que você falou assim, em vez de ter inveja, não sei o que, ela vai ver que esse outro é bom. Então, ela vai aprender, exequível. Isso é possível de fazer, é possível ter esse nível de rendimento. E o empenho na imitação lúcida de procedimentos evolutivos. Então, ela vai ver, não, então eu vou poder imitar isso aqui até eu aprender a fazer por mim. E vai ensinar, por meio de erros e acertos, nas tentativas de amadurecimento. Quer dizer, ela vai dar casuística também para quem está acima dela, ela vai errar, os próprios acertos e erros vai gerar, olha, mostrar técnicas, mostrar uma série de coisas. Tá? E enfrentam voluntariamente a situação pró-superação derivada do constrangimento natural de permanecer imaturo diante dos olhares mais maturos da média. Então, você fica assim, bem, peraí, eu quero melhorar aqui, então vamos ver o que eu preciso fazer para melhorar. Se a pessoa está na média, aprende e ensinam por meio da complementação de experiências, cognições, métodos e ponderações. Enfrentam voluntariamente a situação pró-sustentação derivada do compromisso grupal implícito de evitação de recaídas diante dos olhares solidários da média dos compassageiros. Então, aquilo que você falou, o negócio da paz, eu acho que está mais aqui. Quer dizer, todo mundo está querendo trabalhar com paz, vamos embora. Então, a pessoa tem uma motivação para não recair, porque ela tem, e mesmo se recair, ela tem um olhar solidário. Olha, não, não foi nada, vamos em frente, né? Então, isso ajuda quando está todo mundo mais ou menos no mesmo barco. E acima da média grupal, que a gente já tinha falado um pouco, né? A pessoa, ela está acima da média. Então, ela vai aprender, na verdade, porque ela vai ter que ensinar, dosar essa exemplificação, de certa forma, e com as achegas que a gente falou do não especialista. E depois ensinam por meio da exemplificação de procedimentos autoevolutivos exitosos. Porque se ela chegou ali, ela teve um caminho que deu certo. Então, ela pode ensinar o outro. Esse caminho deu certo para mim, você quer tentar? Para mim, funcionou. E a performance traforista. Enfrentam voluntariamente a situação pró-aperfeiçoamento derivada da responsabilidade autoimposta de produzir e progredir no amadurecimento diante dos olhares ávidos de saberes da média. Então, isso é interessante também, porque naquilo que a pessoa é o melhor também, se ela estaciona, nada. Então, ela se é sempre um processo de crescendo, ela fala, ela tem a responsabilidade, bem, se eu cheguei até aqui, nisso aqui eu sou melhor, quanto melhor eu ficar, mais técnica eu vou dar para os outros também. E as pessoas querem aprender naquela área. Então, eu vejo que isso é muito sério. E lembrando aqui, de novo, eu estou repetindo bem isso para as pessoas, essas médias são áreas, né? Numa área a pessoa está abaixo, na média, né? Na hora está abaixo, quando ela está tirando os carros extremos, né, do serenão e da consciência, mais ou menos naquele meio, assim, as pessoas, elas se oscilam, né? Em áreas de manifestação. Então, eu acho que pensar nisso, acho que ajuda, né? Esse era o objetivo, né, do verbete, a gente pensar nessas coisas. Sim? Poderia pensar na holomaturologia como, não sei se chega a ser sinônimo, mas a conquista da inteligência evolutiva, porque às vezes a gente tem um monte de trafor, ok, desenvolvi um monte de trafor, mas isso ainda não é a holomaturidade, né? A holomaturidade, se a gente pensar, ela também não para, né? Porque se a gente pensar no serenão, ele tem uma holomaturidade, mas ele não tem holomaturidade no consex livre. E assim vai seguir. Então, até a holomaturidade, eu não entendo como um estado. Eu entendo como uma progressão.
Então, a gente vai amadurecendo o máximo possível de eito, várias áreas, mas lembrando que sempre vai ter algo mais maduro na frente. Eu sempre estou mais aquém de alguma maturidade, por isso que é evolução. Então, o serenão, ele também não está na plenitude da holomaturidade, porque a consciência livre, em tese, ela é mais madura que ele. Então, há um avanço. Até que pode ser que chegue a algum nível, a gente não sabe, aí já virou uma teológico, né? Agora, o que você falou da inteligência evolutiva, eu acho muito sério. E também eu não vejo como estático. Eu veria o seguinte, que a maturidade é a gente ir aumentando o nosso nível de inteligência evolutiva. E sempre pode ser, se pensar em QI, né? QI, uma analogia com QI, né? O nosso coeficiente de inteligência. A gente pode fazer uma analogia com um quociente de inteligência evolutiva também. Ela vai ser relativa a esse processo. Um serenão, ele tem uma inteligência evolutiva muito maior que um desperto. E o desperto, ele tem uma inteligência evolutiva maior do que a média dos não despertos, e assim vai. Então, eu vejo também que a inteligência evolutiva, ela é fundamental, acho que você falou bem coerente, e aumentando essa inteligência evolutiva. Então, podia ser, não sei se seria sinônimo, mas parece, assim, seria, que, pelo menos, caminharia junto. Né? Porque, assim, parece que não sei se eu estou minimizando o Ultrafor, né? Não adianta só o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas parece que você tem que conseguir lidar com essas, né? Ter essa inteligência da coesão entre as habilidades e né? Eu estava vendo até um memorando lá, então, por exemplo, você conseguir lá autotransafetividade, uma coisa bem mais ampla do que só você ter boas habilidades, né? Eu tenho uma boa habilidade social, ok, eu sou maduro na inter-relações. Mas isso ainda é muito pouco, né? E esse maduro é relativo, porque às vezes a pessoa é nas relações, mas e aí? Tem cosmoética nisso? Não tem cosmoética? Qual o nível de cosmoética? Então, tudo é não crescendo. E pensa o seguinte, quando a gente está falando aqui em automaturidade, realmente, ela não é só... na verdade, ela é aplicada. Então, por exemplo, as habilidades, elas vão refletir o meu nível de maturidade, de certa forma, entendeu? Por exemplo, porque talvez eu estou pensando que tudo, na verdade, é uma habilidade, né? Uma habilidade parapsíquica, uma habilidade energética, uma habilidade de lidar com as pessoas, então, uma habilidade de escrita, uma habilidade de... Na verdade, a forma de usar essa habilidade, ela vai amadurecendo. Talvez por isso que eu acho que a gente está pensando igual, mas talvez o termo... Isso, a forma de usar que eu chamei de inteligência evolutiva. Então, que é interessante, que é justamente a forma de gerenciar essas habilidades. Seria a inteligência evolutiva, como você está falando. Gerenciar, talvez, administrar, né? Mas quando eu estou falando de habilidade, que eu estou pensando... gerar os efeitos disso, né? Porque eu fiquei pensando muito nos papéis sociais, me lembrei muito daquela caso da Ana do Bócio, outros casos, né? Em que a pessoa, aparentemente, né, em termos sociais, na prática, digamos assim, né, da vida intrafísica, aparentemente... não está tendo sucesso, digamos assim. Né? Não sei. Mas ela está, às vezes, movimentando... Não, mas olha só, a maturidade dela. Exatamente. Mas tem a maturidade ali, a maturidade... Olha só, vê se bate com a questão da frase enfática. Na cultura da holomaturologia, a aptidão para discernir é exercida, valorizada e aperfeiçoada na busca por primores sutis e deslates velados, objetivando expandir as cognições evolutivas. O que são primores sutis? Por exemplo, no caso dessa Ana do Bócio, o nível de maturidade que ela devia ter era muito grande. Ela, se praticamente teve uma vida de pé descalço, uma vida de servir os outros, mas ela estava sabendo muito bem o que ela estava fazendo. Então, havia uma maturidade evolutiva que quem olha assim podia falar, não, é imatura, ou às vezes... Não, havia uma maturidade evolutiva ali e quando, às vezes, tem primores que são sutis. Isso que é o grande objetivo de ficar buscar ficar atento à maturidade. Porque aonde você menos espera, você pode ver uma revelação de maturidade violenta. E a mesma coisa em relação a deslate velados, né? Tem muita infantilidade com uma pompa danada. A pessoa põe uma pompa danada... Aí você vai pôr uma lupa, você vê ali que a pessoa é uma menina, uma criança. Então, esses dois lados, esses dois olhares, que eu vejo que a gente vai amadurecendo para entender essa questão da maturidade. Então, o seu exemplo foi bem interessante mesmo. Porque
não necessariamente o fato da pessoa, às vezes, não ter um status social, não quer dizer que ela não seja madura. Pode ser madura com aquele povo todo. Nessa história, por exemplo, como é contada, ela era mais madura, tanto é que ela conseguiu fazer um resgate grupo-kármico violento, que tinha. Aí tem a questão do termo do infiltrado, até que ponto? Eu não sei, isso o professor Valdo que teria que saber, né? Eu não conheço o caso nesse nível. Mas vamos fazer uma analogia com a questão da infiltração, né? Se a pessoa vai, ela está meio mascarada ali, né, infiltrada num contexto para ajudar todo mundo, às vezes para ajudar com o holopensene. Aí olha, parece que não é nada, é aquela pessoa zero à esquerda, aparentemente. Está ali só fazendo, às vezes, um trabalho assim até desvalorizado. E, na verdade, ela pode ser que está sustentando todo aquele processo. Mas aí tem que ver o que vai variar aí. É o nível de lucidez dela. O que vai mostrar a maturidade? É a lucidez. E como é que a gente identifica? Às vezes é um comentário, uma coisinha, a gente fala, pô, essa pessoa é muito mais madura do que eu pensava. Por exemplo, uma observação de uma conduta. Então, isso não é simples de ver. Acho que a gente agora está chegando aí num consenso. Né? Bom. Sim, oi, tudo bem? Gosta de explicar. Se você troca com... Não, tá ruim. Troca aí com o meu card. Isso. Então, você estava falando sobre holomaturidade, e aqui no Projeciologia, na página 366 das abordagens filosóficas... Um verbete também. Fala sobre que tem 10 trafores, né, da maturidade da personalidade humana, né, que você estava comentando no começo. Fala aí. Que os 10 são: o primeiro é estar com dinheiro no bolso sem gastá-lo, né, que é autodomínio material. Fazer um serviço, quer que você seja inspecionado ou não, automotivação. Pospor uma gratificação imediata em favor de um ganho a longo prazo, previsão. Ser capaz de sofrer uma injustiça sem querer resgatá-la do mesmo jeito, cosmoética. Controlar a ira, autodomínio emocional, resolvendo as diferenças sem violência, né? Discernimento. Tornar uma decisão e sustentá-la, a despeito de oposições e reveses. Personalidade. Enfrentar sem queixa e sem desânimo situações desagradáveis. Serenidade. Saber viver em paz com aquilo que não podemos mudar. Ambiguidades. Mudar aquilo que pode ser mudado, né? Reconhecendo os próprios erros. É isso que vocês estavam comentando. É verdade. Autocrítica. E o último é passar incólume através das crises existenciais, autodomínio consciencial. Muito bom, é isso aí. Agora imagina essa história da cultura, um grupo inteiro conseguindo vivenciar isso. Não vai ter mais paz? Vai. E numa página anterior, na 364, estava falando sobre a maturidade individual, coletiva e ambivalentes, né? Falando vários contextos, né? Questão da autoconscientização, consciência, cosmoconsciência, desassédio, futuro, autoliberdade, projetabilidade, sentimentos, né? Tudo isso aí entra também a questão que ela comentou sobre pacifismo, ética, questionamentos e universalismo. Então isso é bem interessante, porque amplia mais, né, o leque para a gente ter essa maturidade. Exatamente, perfeito. Tem até um verbete que não sei se você conhece, estamos aqui na remissiologia, o holomaturologia, e tem o trinômio da holomaturidade, que até a gente cita o trinômio aqui, no trinômio, né? Obviamente. Tá aqui, ó, o trinômio da holomaturidade: autodiscernimento, autocosmoética, interassistência. Até que nesse trinômio a gente está tentando fazer mais ou menos um resumo disso aí que você estava falando, ó. Autodiscernimento, cosmoética e inteligência. Depois, trinômio: intelectualidade, comunicabilidade para perceptibilidade, que é a questão da tridotação. Né? Para a gente amadurecer, a gente vê que essas 3 áreas aqui são as principais para a gente levar adiante. Depois, o trinômio: teática, verbação, autocoerência. Né? Teática é a gente falar aquilo que a gente pratica. Não, a teática é juntar a teoria e a prática. A verbação é falar aquilo que a gente pratica. E a autocoerência é manter a nossa coerência pessoal. O trinômio: empatia, paciência e respeito. Também tem uma coisa importante aí em termos de convivência. O trinômio: intercompreensão, intercooperação e interassistência. O trinômio holofilosófico, que você acabou de falar: megafraternidade, universalismo e cosmoética. E o trinômio automotivação, trabalho e lazer. Isso aqui eu pus no final
porque eu penso que isso é o auge da nossa maturidade, né? De conseguir fazer o nosso trabalho, o nosso lazer, né? Então, eu tenho um domínio emocional aí, tem a questão do... Então, os hobbies, né? Eles ficam cada vez menos... não quer dizer que você não vai ter hobby, mas eles têm um valor menor, porque o nosso próprio trabalho já é tão gratificante, né? Aquilo já é um prazer para nós, né? Então, eu junto as três coisas, automatização, trabalho e lazer, porque eu vejo que é uma questão de motivação também. Tá bom? Você ia perguntar? Não, na verdade eu queria compreender mais. Vamos lá, vamos pensar sobre juntos. o que você estava colocando com a Fernanda, sobre a Ana. Aí você fala que ela tinha maturidade de tudo aquilo, mas ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. Não sei. Isso que eu estou te falando. Eu não posso falar do caso dela porque eu não a conhecia, não convivi com ela. Então, eu sei através do professor Valdo. A gente estava fazendo como eu falei, vamos fazer uma analogia, pensar num caso desse, que eu não conheço o caso. Então vamos fazer um caso genérico, esquece a Ana. Uma pessoa é isso mesmo que eu quero pegar. No caso onde a pessoa não tem essa consciência, por trás é um amparo? Não, se ela não tem consciência, às vezes não tem maturidade ali. Não sei, tem que avaliar. Não tem ela não tem consciência do que é ela naquela família. Mas a maturidade é justamente saber. O que é a minha hipótese é que ela sabia. Ah, tá. A hipótese, eu não sei como eu falei. Por isso eu estou querendo tirar do caso que eu não conheço, para fazer um caso genérico. Então, às vezes, a pessoa, se ela está infiltrada, ela sabe, ela está fazendo aquilo de certa forma de caso pensado. Ela sabe, nem que seja assim, ela não tem a lucidez total, mas ela sabe dentro dela que naquela vida ela tem que, por exemplo, às vezes, se dedicar a determinada situação. Então, ali pode ser uma tremenda maturidade. Então, isso que eu estou falando. Existem maturidades sutis. E a gente tem que ter olhos de ver. E é justamente nesse estudo da holomaturologia é que a gente vai começar a buscar entender isso. E aí, em grupo, tem os debates, as situações para se chegar a consensos. E há situações, casos que a gente vai ver, não, isso aqui às vezes a pessoa estava lúcida do que estava falando. Então, houve uma manifestação, de certa forma, de maturidade, muitas vezes sutil. Porque a maturidade que a gente está falando aqui, ela implica numa certa lucidez. A pessoa sabe o que está fazendo, ela sabe o que... Aquilo é uma maturidade emocional, de certa forma, ela sabe que aquilo está fazendo de caso pensado. Ela sabe que a vida dela veio para determinada situação e ela, às vezes, vai se predispor. O que é o infiltrado? Ele se predispõe, às vezes, a estar no local, ficar ali meio quietinho, meio disfarçado, mas, na verdade, ele está lúcido para todo um processo. O professor tem colocado muito sobre isso na mini tertúlia, né? Que é o A maior e o A menor. Tem um infiltrado com A maior e o A menor, tem. Né? Depende do nível de lucidez. Mas para a gente associar com maturidade, a gente entende que tem algum nível ali de lucidez sobre a situação. E também tem um caso assim, Adriana, que a gente depois que vai estudando mais, vai entrando na autopesquisa e descobre dentro da família, uma hipótese, né? Que você é uma infiltrada. Nesse momento, o que você poderia colocar aí para a gente? Não sei. Quando a pessoa começa a descobrir que é uma infiltrada naquela família? Vai ajudar todo mundo. Ela só aumentou a responsabilidade, só piorou a situação dela em termos assim. Se ela admite que ela tem mais maturidade relativa ao grupo familiar, ela tem mais responsabilidade com esse grupo. Ela vai ter que ajudar mais. Agora, o que eu acho interessante que eu falei nessa frase enfática, até tem uma tertuliana aqui que perguntou sobre a frase enfática. Eu vou até já respondendo a pergunta dela, né? Eu vou ler de novo, ó. Na cultura da holomaturologia, quer dizer, lembrando que a holocultura é um grupo de pessoas, holomaturologia está estudando a maturidade, então não tem resposta pronta, tem estudo. São pessoas que estão buscando entender, buscando exercitar e buscando pensar sobre isso, então não tem resposta pronta. A aptidão para discernir é exercida, valorizada e aperfeiçoada. O discernimento é fundamental na busca por primores sutis e deslates velados, objetivando expandir as cognições evolutivas. Por que eu estou falando isso? As pessoas têm que tomar muito cuidado, porque às vezes ela se acha assim, muito mais madura em termos globais que outra pessoa. A gente está frisando tanto a questão, e aí ela às vezes vai ver aquele familiar, não estou falando que é o seu caso, um exemplo, aquele familiar, que aparentemente ele é mais imaturo, mas você vai ver às vezes uma genialidade inesperada.
E ali, naquela área, ele está mais maduro que a pessoa. E aí ela vai aprender com ele. Então, esse olhar também é ver esse primor sutil. Às vezes aquela manifestação acima da média do outro também. Então, é muito interessante essa atenção. Não só de ver as imaturidades dos outros à nossa volta, que são muitas, mas também de ver essa maturidade do outro, identificar e entender o que o outro também tem de melhor. E aí pode ser em qualquer lugar, nos locais mais inusitados. Isso que é interessante. Nos ambientes mais inusitados, você vê uma postura de uma pessoa que você não esperava, fala, caramba, eu no lugar dessa pessoa, eu acho que eu não agiria com tanta maturidade, por exemplo. E aí você começa a respeitar aquela pessoa, vai ouvi-la, vai buscar entender naquela área a pessoa tem. Como é que você pensa? O que você pensou para tomar essa postura? Qual foi o seu raciocínio? Então você vai entendendo, buscando aprender com aquilo. O que te levou àquela postura? E essa é uma postura no dia a dia boba, mas fala, caramba, olha como é que a pessoa saiu ali, tirou de letra uma situação que eu não sei se eu tiraria, por exemplo. Então é muito legal isso. Por isso que a importância desse. Estudar a maturidade é estar atento. Tem até um verbete também que eu não falei, que é o lupa maturológica. O que é o lupa maturológica? É a gente buscar pôr essa lupa de maturidade nas situações. Então, onde tem maturidade nesse ato? Onde tem maturidade nesse ato? Então, a gente ficar atento a isso. Uhum. Tá bom? E crescendologia. Você podia explicar mais? O crescendo evolutivo terrestre hospital consciencial? Tá. Por quê? Como a gente fala na Conscienciologia, a gente vive numa predominância hoje no planeta de hospital. Você mesmo falou a questão da era das consréus. Então, as consréus são consciências, tem até o tratado, né, Homo sapiens urbanizatus, aí para a turma que às vezes não conhece, que é justamente uma teoria do professor Valdo, da Homo sapiens urbanizatus, de que estariam renascendo no momento atual consciências com nível de maturidade muito baixo. Então, pessoas que ficaram muitos anos no extrafísico, entraram no nível de degeneração consciencial, então elas agem como se estivesse ainda, às vezes, na Idade da Pedra, ou na Idade, mas não digo, na Idade Média. Então, é só você ver alguns casos, alguns fatos aí na televisão, que em 2003, quando foi lançado o livro, se alguém dissesse que teriam gente em pleno século XXI fazendo determinadas coisas, nós íamos achar que não é possível. Então, aí, estão tendo práticas e pessoas jovens de várias áreas que estão se agrupando para fazer práticas aí da Idade Média. Então, isso com a explicação, a teoria para isso, seria justamente a teoria do Reubanizatus, da Reubergs. Então, hoje, em função de todo esse contexto do planeta, o planeta está numa primazia de hospital. É muita gente doente. Tanto mentalmente quanto social. Hein? Até, se você vê, até a OMS lançou o nível de doença mental no planeta é altíssimo, né, o percentual. Então, há um predomínio de hospital. Qual é o trabalho da humanização e da TARES, a tarefa do esclarecimento? É que as pessoas fiquem cada vez mais lúcidas. Então, cada vez mais esse hospital vai deixando de ser hospital, obviamente que sempre vai haver um hospital, não estou dizendo isso, mas em vez de ser um hospitalão, ele vai diminuindo o percentual de gente doente e tendo mais, aumentando o percentual de alunos, de pessoas que estão aqui para aprender a evoluir. Então, usar esse planeta, porque a gente está aqui para evoluir, não é isso? Para aprender. Então, isso vai virando uma escola de maturidade, uma escola de evolução. Então, esse é o trabalho da reorganização extrafísica. E mudando o nível desse planeta para sair desse processo de urbanização, que segundo a teoria isso está acontecendo de caso pensado, essas consciências estão renascendo para dar um respiro, elas estão tendo uma experiência aqui nessa dimensão, e aí é meio como é que é uma experiência, ou vai ou racha, elas vão ver, às vezes algumas vão se reeducar, algumas vão conseguir rearrumar e seguir, e outras vão, às vezes não vão ter jeito, elas vão ser tiradas desse planeta para ir evoluir em outro planeta, porque vai ser melhor para elas. Elas estão precisando, elas não estão conseguindo evoluir, elas pararam, estão ali fazendo a mesma coisa há milênios, então elas vão levar um choque consciencial, uma impactoterapia, de certa forma, vão nascer em um planeta menos evoluído, elas vão ficar lá até para elas levarem esse choque e crescerem. Então, isso é a teoria da Reubergs, da teoria do Homo sapiens urbanizatus e da reurbanização extrafísica. Então, a ideia desse planeta é que isso vai acontecer nesse período, vai ter essa intensificação,
mas a tendência é isso ir migrando para isso. E aonde entra a maturidade nisso? Nós, que ao buscarmos ficarmos mais maduros, nós estamos contribuindo. Pelo menos não estamos mais poluindo o planeta. Então, a gente pelo menos vai diminuir o nível de poluição nosso mental, né? Pelo menos já é grande ajuda. E aumentar o nível de criar, por exemplo, no caso da cultura, que são grupos que vão montando de certa forma, um oásis, um ambiente com o holopensene mais favorável, que ajude a melhorar o holopensene planetário. Então, a gente está caminhando a favor de transformar isso aqui em uma escola. Oi, Cádio. Depois desse debate profundo, longo e variado, eu acho que pode ser feito um resumão aí de tudo que foi discutido, uma espécie de segunda frase enfática, que é o item compartimentação da página 13. Ah, sim. Poderia ler e dar uma palhinha aí para ver se confere com a ideia. Eu acho que é mais ou menos isso, né? O amadurecer é processo e não estado. É isso que a gente está falando, é um processo. Não é um estado fixo. Dificilmente ocorrendo de modo igualitário em todas as manifestações conscienciais. Em função de preferências e dedicações, na presente ressoma ou em existências pretéritas e intra-extrafísicas, a mesma consciência pode apresentar níveis diferenciados de maturidade em diferentes campos vivenciais. Então, isso é a base da questão de expressar a maturidade. E a base do que a gente está falando da cultura, porque na hora que junta várias pessoas expressando a maturidade e nas áreas mais diversas, a gente vê como patrimônio de casuísticas, de técnicas violentas, que as pessoas juntaram. E elas estão buscando expressar o seu melhor. Cada um na sua área, com a sua expertise, e isso vai ficar super rico, porque você vai ter um volume de professores em áreas as mais diversas possíveis, e você vai ver, não, isso aqui eu sou ruim, quem é bom ali? Ah, deixa eu ver, o fulaninho. E vice-versa. Então, isso que é o mote do verbete, né? E aí, continuando falando que cada consciência, tendo evoluído de maneira singular, adquiriu cognições, competências e técnicas, cujas aplicações incorporadas às condutas cotidianas geralmente surgem de modo espontâneo. Para aquilo que a gente falou da questão da tecnicidade. As pessoas começarem a pensar em maturidade, e pensar nas suas maturidades, é também começar a elencar aquilo que eu sou bom e o que eu faço para ser bom. Porque na hora que eu identifico a técnica que eu uso, eu faço um verbete, eu escrevo um livro, seja lá o que for, para ajudar um artigo, e vou mostrar, olha, eu uso isso aqui, você quer experimentar? Pode ser bom para você, o que você acha? Então, é justamente a gente pensar nisso também, é um assistencial. É eu ver, o que eu faço? O que você faz? O que você faz, Mara, para expressar isso? Então, você vai pensar, olha, isso aqui eu faço, parece ser tão natural, eu nem penso, mas não, olha, eu penso assim. É uma argumentação, é um modo de pensar, é um modo de agir, é uma técnica. Eu sempre, por exemplo, penso, aquele negócio que você fala, né? Não é fome, é sede, né? Isso é uma técnica. Ela, quando ela tem fome fora do horário, ela fala, não, isso não é fome, é sede, vai beber água. Então, é uma técnica. Estou lembrando dessa técnica aqui que é interessante, né? Mas outras tantas, que obviamente não são só essas, né? Que a pessoa faz naturalmente, mas que para aquela pessoa fala, olha, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado dessa maneira, nunca tinha pensado em usar uma maneira dessa. Então, é assim que a gente vai fazendo esse intercâmbio, né? E crescendo. Eu estava pensando aqui, né? Então, a pessoa, ela ressoma, então, e ela fica buscando atingir essa maturidade. Daí ela chega num nível de maturidade, né? Mais ou menor em algumas áreas, vai ser diferente, não vai ser tudo igual, certamente. Aí nasce de novo. Daí ela dessoma. Dessomou, daí ela ressoma ao restringimento. Aí vem um porão consciencial. E ela começa tudo de novo. Mas eu estava pensando assim, a vantagem é de que quem conseguiu atingir um determinado nível de maturidade, o restringimento não vai diminuir a manifestação dela madura. Porque a gente vê crianças, né, que aqui mesmo tem várias, né, que servem de exemplo, que são crianças, a idade intrafísica é 7, 9 anos, mas que têm uma maturidade. Então, o restringimento, ele não elimina a maturidade, ela está lá, latente, né? O potencial da maturidade dele está lá, né? E como é que cada um deve pensar isso? Cada um pensa, o que é aquilo que você já trouxe de maturidade, de coisa inata?
Isso dá força para a gente ver que a gente pode adquirir outras coisas. Porque isso que a gente trouxe é de outras vidas. Quantas coisas, às vezes, diferentes da sua família, você veio com uma convicção? Não, isso não. Esse, ninguém da família pensava naquilo. E você, naquilo, você era mais firme, por exemplo. Isso prova que, de alguma forma, você trouxe. Cada um trouxe isso. Não você quem puxou, né? E a pessoa vem com alguma situação assim, estou falando positiva, negativa não conta, né? A positiva. Então, isso dá uma força muito grande. E olha, tudo que eu adquirir hoje é um patrimônio. Então, isso... Aí é a diferença entre ficar no reme-reme, por exemplo, se a pessoa ela fica mais infantil e leva a vida mais na infantilidade, ela está ficando na mesma, é como se estacionou. Se ela está tentando ficar mais madura e fazer esse exercício de tornar mais madura, ela está melhorando na próxima vida. Primeiro a dessoma, que ela vai morrer mesmo. Infelizmente, é uma realidade, todos nós aqui vamos morrer. Difícil, não sei se alguém vai ficar chocado com essa notícia, né? Mas vamos morrer. Então, e aí, morrendo, quanto mais madura a gente tiver e mais lúcido, melhor para nós, né? Porque a gente vai ficar lá mais, acorda rápido, né? Vai ter mais chance de tomar as coisas lá mais rapidamente, resolver o que precisa resolver. E quando nascer também, se a gente incorporar aquilo, quanto mais a gente incorporar no nosso modo de ser, já começa a virar, assim como a gente falou das técnicas, tem coisa que a pessoa já é desde pequenininha. Por isso que às vezes não dá valor, porque ela já é assim. Ela nasceu assim, não, eu sou assim. Aqui, isso, na verdade, é uma técnica que ela aprendeu. Então, a gente vai também fazer hoje para criar técnicas para a gente, quando nascer na próxima, aquilo também seja uma segunda natureza nossa. Eu vejo que isso é muito motivante. Não, e a maturidade é da consciência, né? Não leva, isso a gente vai levar. A gente pode até esquecer, mas tem chance de recuperar. E aí entra o parapsiquismo. Quanto mais o parapsiquismo nós tivermos, é mais fácil, cada vez mais novo, acessar a recuperação de consciência. Por isso é tão sério a questão do parapsiquismo. O investimento que a gente está fazendo hoje, ele é para sempre. Porque o parapsiquismo vai ajudar, às vezes, a ter recognição, vai ajudar a recuperar cons, às vezes vai sair do corpo, vai conseguir... E aí, se tiver mérito, melhor. Se tiver mérito e tiver amparador, melhor ainda. Aí o amparador ainda vai dar uma ajuda. E se não tiver parapsiquismo, não consegue vivenciar a multidimensionalidade. Aí não fica vai mais acessar difícil, nada. vai ficar mais difícil. Quanto mais parapsiquismo, vai favorecer, ficar... Gasolina azul. Vai ficar, então, vale a pena. Vamos tentar aí atuar no melhorzinho que a gente tem para a gente ficar melhor. Fala aí. Você ia perguntar? No que a Mara estava colocando, eu achei isso muito interessante. E com esse restringimento do corpo, talvez nesse momento, quando a pessoa chega, como ela disse, ela já era madura nas outras vidas, né? Mas nesse corpo ela restringiu. Não, mas ela vai... por isso que eu falei da ideia inata. Sim, isso que a gente já traz. A gente já traz habilidades inatas. Não, escute só. Às vezes, a pessoa, até certo momento, ela não consegue, porque também devido, assim, à criação da família, né? Tem isso. Olha, a mesologia ela tem um peso, mas a consciência ela é mais forte. Vai depender da força dela. Quanto mais lucidez ela tiver, pelo que a gente entende, eu estou afirmando também, isso é uma afirmação teórica, porque eu não tenho como avaliar, né? Mas eu posso ver na minha experiência, eu vejo que tem coisas que eu trouxe comigo. Sim, claro. Não só eu, nós todos, claro, tá? Óbvio. Então a gente começa a ver, tem uma paragenética, eu tenho um patrimônio que eu trouxe comigo, como cada um de nós trouxe aqui. Às vezes até de maturidade, coisas que era além da maioria do grupo. Agora, a questão da mesologia é um peso, mas quanto mais lúcido eu tiver e melhor o meu parapsiquismo, mais a minha paragenética pode predominar. E aí, quanto mais lucidez eu tiver mais cedo, menos essa mesologia vai ter influência. Sim, porque o professor Valdo, outro dia ele estava falando que uma certa pessoa tem um nível de maturidade e nessa vida ele veio e está restringido, né? Só que no extrafísico ele faz coisas que aqui ele não faz. Entendeu? Mas esse caso, eu não sei que caso é esse, teria que ver, porque tem um caso que ele fala de uma criança... Ele diz que aquele é meio bobão. Não, mas o que ele fala é a questão da... Ele fala um caso de uma pessoa que veio com síndrome de Down. Não foi, ele não falou do Serenão, não. Ele falou de uma outra pessoa. Não, mas não é Serenão.
Existe um caso de uma menina com síndrome de Down que saiu do corpo, aí falava para ele, lá eu não apito nada. É porque, mas ela tinha um nível de lucidez no extrafísico, mas aqui o próprio corpo físico restringia. Então aí é um outro caso. É um outro Quer dizer, é uma questão somática, que havia um restringimento aqui, mas ela conseguia recuperar a maturidade na hora que saia do corpo. Então isso tudo é possível de acontecer. Num restringimento somático. Agora, a gente tem, cada caso tem que estudar. Aí entra na holomaturologia. Vamos estudar esses casos todos. E vamos chegar a entender o que acontece. Tá certo? Adriana, Opa, vamos lá. eu estava vendo aqui um outro verbete, né, que é a bitraforologia, que ele fala na holomaturidade e a jovialidade, até como uma coisa, assim, esses dois trafores andando juntos. Isso é uma coisa que eu tenho visto até na minha própria autopesquisa, a questão da jovialidade, quando é que ela começa a ser, vamos dizer assim, anacrônica, ou ela começa a descambar mais para a questão Não, mas infantil. jovialidade é uma coisa, adultecência é outra. Tá. Jovialidade é aquela pessoa mais... tem uma postura, é a questão da energia, porque tem aquela ideia de que, então se a pessoa é madura, ela vai ter que ser carrancuda. Exatamente. Então a jovialidade, ela é positiva, mas jovialidade é diferente de infantilidade. Jovialidade é diferente de adolescência. Você não é um adolescente. A pessoa ela é jovial, mas não quer dizer que ela seja infantil. É jovial, às vezes, no modo de trato, às vezes na maneira de agir, na forma de funcionar. Então, eu vejo que é diferente. Tem um verbete da professora a Lucy, que é alguma coisa de jovialidade. Ela tem um verbete falando disso aí. Jovialidade também. Eu acho que eu sei que ela tem, não sei se outras pessoas também têm. Tá. Então eu vejo que eu vejo achei coisas interessante diferentes. mesmo. Jovialidade de a pessoa ela manter uma postura infantilizada, da adolescência, ela não quer crescer, é diferente. É porque às vezes é um negócio sutil, né? Por exemplo, o processo da excitabilidade. Às vezes a pessoa fica mais eufórica, né? Eu não entendo como jovialidade. Isso já seria um processo mais de... Eu não entendo assim. Vamos pegar aqui jovialidade. Qualidade, bom humor, alegria, não tem muita definição. A qualidade do que é jovial, não disse nada, né? Vamos aqui. Que se manifesta alegria, que gosta de divertir-se alegre e contente. Que denota alegria e leveza. Então, eu acho que essa jovialidade, nesse sentido que você está falando, é uma coisa mais de... A pessoa é alegre, ela não está carrancuda. Mas isso não quer dizer que seriedade tem que ser carranca. Eu acho que talvez seja por aí o contexto. Que isso é uma coisa que eu venho estudando até para ver a dosagem do processo da jovialidade, que eu reconheço que eu tenho esse processo mais da leveza, da alegria, mas até que ponto, assim, tem algum momento que isso... Aí esse limite é interessante você estudar, escrever e defender um verbete ou um artigo para nós, que é interessante esse estudo, realmente, os limites da jovialidade. Eu acho que vale a pena você investir nisso aí. Em estudar isso aí para a gente, até para clarear para nós todos qual é esse limite. Porque eu vejo que é um negócio positivo, mas tem, isso até por conta dos consincobais, assim, que eu venho passando, então tem um processo ali que às vezes ele vai mais para a excitabilidade, então aí o negócio já perde o discernimento ali, quando você já começa a complicar o processo da maturidade. Eu acho bem legal. Eu acho que vale a pena você estudar isso aí mesmo. Isso aí dá um bom estudo mesmo. Até um livro isso aí, né? Esses limites da jovialidade. Dá uma olhada, né? Tem um verbete lá, se eu não me engano, é da Lucy. Tá. Põe jovialidade, que eu acho que... Eu certeza que é dela, não tenho garantia. Mas tá bom, obrigada. Que aí já vai te ajudar a pensar. Você vai perguntar? Bom, Adriana, eu queria perguntar sobre a relação da maturidade para lidar com a automaturidade, né? Porque a gente sabe que às vezes é mais difícil ser maduro, algumas coisas, você tem que estar sempre, que nem ali na jovialidade você tem que estar dosando nas situações, a maturidade também, né? E assim, eu queria que você falasse assim, enquanto a gente tem já lucidez de inteligência evolutiva, relativa, né, de estupro evolutivo, tudo isso, mas
por exemplo, a criança, quando ela é mais madura que os pais, como é que a gente pode ter essa maturidade de entender isso? Não, ok, os que deveriam estar me ensinando não sabem, né? Mas eu sei, posso ensinar. Como que a gente desenvolve isso? Ah, isso eu não sei. Boa pergunta. Eu acho que isso tem que estudar. Eu vejo que isso vai. Eu acho que quanto mais maturidade a gente tiver, mais a gente vai conseguir lidar com isso de uma forma melhor, porque a criança já tem um restringimento, né? Porque, então, de repente, essa falta de maturidade emocional, né? Aí é mais a questão, aí tem que ver. Porque, e lembrando, maturidade, como a gente falou várias vezes, depende da área. É difícil uma maturidade integral. Vamos supor que a criança ela é mais madura que os pais em determinadas questões. E aí, se ela é muito pequena, aí tem todo um trabalho, aí tem a evolução e outros, ajudar esses pais, porque a responsabilidade é desses pais de não sabotar essa maturidade da criança, porque às vezes tem pais que não admitem que a criança pode ser mais madura que eles, né? E aí é uma tremenda imaturidade. Então, eu acho que talvez o maior trabalho ali, nosso hoje, nós enquanto CCCI, seria ajudar esses pais. Agora, em termos de criança, ou até dar suporte para ela, mas a criança, eu acho que nós, pensando que a gente vai nascer de novo, eu acho que quanto mais madura a gente buscar e ter lucidez hoje, a gente tem mais chance de, quando nascer de novo, é uma hipótese, a gente conseguir lidar com isso de uma certa tranquilidade. O professor Valdo conta casos, né, que ele admitiu alguma determinada idade, ele conseguiu ver, né, algumas imaturidades e tal. Então, depende muito do nosso trabalho, talvez a gente conseguir ficar mais lúcido. Agora, de repente, desenvolvendo a interassistencialidade em qualquer momento da vida, talvez a gente vai criar essa ideia. Essa coisa de não exigir do outro, e aí você está com postura assistencial em qualquer idade. Conseguir que isso nasça da gente, que nasça naturalmente. Por isso que isso está indo de encontro de tudo que a gente falou aqui antes, né? O grande vantagem da gente tentar exercer a nossa maturidade é que se a gente conseguir realmente que isso vire uma segunda natureza nossa, a chance de quando a gente nascer, isso, pelo menos alguma coisa disso vir com a gente vai conseguir lidar, porque nascer de novo é difícil mesmo, lidar com esse conteúdo, aí vai ter mesologia, vai ter um monte de coisa, mas se a gente conseguir incorporar alguns aspectos mais maduros, eu acho que esse é o grande objetivo dessa vida nossa hoje, vai favorecer no nascimento. E aí a gente pode. E o que dá força nisso? Veja, olhe para trás para a sua vida, cada um olhe na sua vida e veja situações que passou na infância, tem as situações traumáticas, mas também tem muitas que a gente tirou de letra. E a gente fala assim, isso aí, se eu tirei de letra é porque eu já devia ter, alguma coisa já veio comigo. Então isso dá uma força também, se eu conseguir. Tendo o primeiro curso intermissivo, eu já consegui, então eu hoje exercitando bem, eu tenho uma probabilidade de me sair melhor numa próxima. Talvez, se pensar por aí, Laura, talvez ajude a gente. Né? Mas isso não tem resposta, vamos tentar ver o que vai acontecer. Né? Eu vou só fazer uma última perguntinha aqui, quarta linha, poderia explanar mais sobre o inventário de sinaléticas energéticas parapsíquicas. Isso é até um verbete da professora Sandra Tornielli, mapeamento da sinalética. A gente buscar, não sei se você sabe qual é o conceito de sinalética, que é aqueles sinais que a gente tem individuais para perceber uma consciência, alguma consciência extrafísica quando chega junto da gente. Se a gente começa a saber esse inventário, a gente começa a perceber quando é um amparador, quando é um assediador, e isso nos favorece a lidar e a exercer com as situações, porque a gente vai ter mais um instrumento para essa comunicação interdimensional. Então, eu te recomendo ler o verbete, não sei se tem eu tenho que mapeamento tem. Dá uma olhada na enciclopédia dos sinaléticas para você te ajudar. Tem o curso sinalética? A propósito, eu vou recomendar então para ela pessoa de Mato o Grosso. curso Sinalética Energética Parapsíquica, que vai ter dia 21 e 22 de março, em Jundiaí, com o professor Mário Oliveira. Ela é MT Mato Grosso? Acho que é, né? Não sei se é muito longe aí para você. Fica a dica. Repente. Se não, pega os verbetes e dá uma olhada nas defesas aí de sinalética, porque pelo tempo aqui não vai dar para fazer uma explicação um pouco maior, tá? Olha só, agradeço muito aos tertulianos aqui presentes pelo debate, sempre enriquecedor, aos teletertulianos também que ajudam muito, e os paratertulianos também. E quarta-feira nós estamos aqui de volta, e eu vou ter a satisfação de estar aqui ajudando a defesa do Mário Oliveira,
vai estrear no Tertuliário. Então, estão todos convidados. Quarta-feira. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 10 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O Cleverson com ICP1 Foz do Iguaçu e o Eduardo Martins com a Parapoliticologia. Boa tarde a todos, tertulianos e tertulianas. Gostaríamos de convidar todos a participar do ECP1, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio. Os professores Valdirene Roya e Eduardo Portoleto, que acontecerá no dia 27 a 29 de março. E o ECP1, ele aborda, tem técnicas para autoconscienciometria, qualificação do vínculo interassistencial e autodiagnóstico através do estado vibracional e reestruturação do holopensene pessoal. A pessoa que quiser se inscrever nesse CP1, é necessário ter realizado no mínimo os 4 cursos básicos do IPC, que é o CIP, né, Curso Integrado de Projeciologia, ou o CPC, Curso de Projeciologia e Conscienciologia, ou o curso de Assistenciologia ou Pacifismologia. Pode estar ligando também no telefone 2102-1448 ou pelo e-mail, que é ecp1@iipc.org. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. A gente veio aqui convidar vocês para o curso Parapoliticologia, aplicada à pré-intermissiologia. Essa ciência, Parapoliticologia, ciência da liderança interassistencial cosmoética. Esse curso foi montado em 3 módulos, com uma diretriz, uma vertente consciencioterápica. O objetivo principal desse curso é responder a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para iniciar os resgates mais antigos do meu grupo Karma? Então, essas consciências, os nossos grupos mais antigos, à medida que nós conseguimos melhorar esse nível de liderança, a tendência é a pessoa começar a atender melhor essas consciências. Então, nós temos também um pano de fundo aí, que é o processo político, ideológico, né? E hoje em dia, nos atuais contextos, não só no Brasil, como fora do Brasil, é muito importante a pessoa aprender a se posicionar politicamente, aprender a se posicionar cosmoeticamente e, mais sério ainda, do ponto de vista ideológico. Então, isso pode até ser travas para a pessoa se posicionar, inclusive dentro do voluntariado. Então, fica o convite mais que especial, ainda tem vagas no curso, né? As aulas online já começaram a ser disponibilizadas e as inscrições vão até o dia 20 de março. Tá? O nosso segundo... Bom, é só lembrando que as inscrições podem ser feitas no site da Apex, www.apexinternacional.org, ou presencialmente na OIC. E o nosso segundo recado aqui é em relação ao condomínio Amarilis. As vendas continuam, né? A gente está com uma proposta de um feirão, de um mega feirão, como a gente tem chamado. Então, o valor continua, do metro quadrado, continua o mesmo, R$200, né? E a pessoa pode fazer um pagamento à vista de metade, 50%, e parcelar o restante. Então, é uma oportunidade de ter um lote, um terreno, dentro da Cognópolis, dentro do Holopensene da Consciência Terapia, e nós ainda temos 19 lotes. Já entregamos 19, né? Exatamente metade. Então, tem essa outra metade aí. E a notícia boa é que nós já entramos com o processo na prefeitura para agilizar aí a liberação, o destravamento aí do residencial Amarilis. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Autoassédio Mental Somático, especialidade Autoassediologia, e o verbetógrafo Maximiliano Raimann. Muito obrigado e boa tarde a todos.